Imagina você montou um negócio, cresceu, depois de 20 anos de sucesso, está querendo adquirir outras empresas, e você tem uma pessoa que faz algo de má fé do outro lado. Nossa advogada especializada com mais de 15 anos de experiência em direito societário, M&A e mercados de capitais. Vou botar aqui. Esse aqui foi coletado lá no Rio Maracanã. Você ficou completamente vulnerável a um investidor inicial e a gente tem que proteger o negócio, embora as pessoas em volta façam com que o negócio cresça. Quais são as receitas do seu negócio? Ou seja, quais são os pilares, as atitudes que você tem para fazer seus negócios serem tão bem-sucedidos? Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio do Receita de Negócio, onde eu convido vocês para entrarem na minha casa, ter um bate-papo muito interessante sobre empreendedorismo, gestão de empresas, com convidados muito especiais. E hoje, inclusive, temos aqui Mariana Maduro, nossa advogada especializada com mais de 15 anos de experiência em direito societário, M&A e mercados de capitais. Atua em grandes escritórios como diretora jurídica de companhia de capital aberto, para quem não sabe, é a empresa que está na bolsa, tá? Professora na FGV, IBMEC, UERJ, tem cursos próprios. Então, Mari, é um prazer enorme receber você aqui. Prazer é meu de estar aqui. Vamos ver se eu chego à altura do que vai ser esse evento aqui hoje, principalmente pelos pratos que vão ser elaborados aqui, que hoje o negócio tá chique. Hoje tá chique. A Mari, ela tá animada, né? Ela pediu para fazer um prato tradicional da Grande Tijuca do Rio de Janeiro. Por conta disso, o que eu preparei? Aqui, ó. Eu vou começar só pela entradinha, a gente vai ter um pouquinho de vieira. O acompanhamento eu vou mostrar daqui a pouco, um creme azedo, com algumas surpresinhas. E o prato principal eu deixo para falar mais daqui a pouco. Temos aqui também Felipe Spritzer, host do Receita de Negócio, o seu podcast sobre empreendedorismo e gestão de empresas. É um podcast que foi feito para ajudar você que quer empreender, que quer realizar esse seu sonho, ou para você que já tem uma empresa, que gere times e quer aprender novas técnicas, quer ter reflexões sobre esse tema. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos que também sonham em ser empreendedores ou que simplesmente aproveitam, apreciam uma grande gastronomia, uma gastronomia muito requintada. Então, para começar, Mari, vamos lá. A gente teve um formato diferente, A gente viu que os primeiros 3 episódios a gente convidou alguém para cozinhar, no episódio passado eu cozinhei também. Mas como a Mari aqui é uma pessoa muito elegante, a gente pode ver aqui, pela vestimenta, pelos trajes, hoje eu vou fazer um prato ainda mais elegante, como eu já mostrei para vocês, tá? Então, novamente, sou eu cozinhando. Então, deixem nos comentários também se vocês preferem esse formato em que eu cozinho, ou se vocês preferem o formato que a gente tem convidados. Mas, indo aqui direto para as perguntas, Mari, fala pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória, como foi esse momento até chegar nos dias de hoje. Não precisa falar da infância, obviamente, mas se quiser também pode. Mas fala um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Tudo começa na Tijuca, Grande Tijuca, no Rio de Janeiro. Tudo começa na Tijuca. Na verdade, como que eu cheguei até aqui, é aquele total against the odds, Porque eu queria ser diplomata. E aí eu decidi que queria ser diplomata lá com 14. Eu sou um ano adiantada, 14, 15 anos. Já fazia o vestibular com 16, e aí para ser diplomata eu cheguei à conclusão pesquisando, naquela época que não tinha, GPT. Google, essas coisas, GPT menos ainda. Tá entregando a idade, a Mari, Tô entregando, gente, com muito orgulho aqui, meus pezinhos de galinha. E aí eu percebi que para fazer a prova no Instituto Rio Branco, que era o passo preliminar, seria interessante, se eu já teria uma vantagem competitiva se eu tivesse 2 graduações. Já que meus pais são médicos funcionários públicos, ninguém da família tem nada a ver com política, muito menos com ser membro de partidos políticos. Partido político, qualquer coisa desse tipo. E aí eu falei, bom, então vou fazer 2 faculdades. Aí ela só que vestibular, naquela época era um vestibular que você fazia de cada faculdade, não é como é hoje o Enem, Eu falei, precisa ser, então, matérias que sejam específicas, juntas, parecidas, enfim. Eu falei, então, direito e jornalismo, lá no Rio tem 2 federais. Tem a Federal do Estado do Rio, que é a Unirio, e tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a FRJ. A melhor do Brasil, diga-se de passagem, tá? E elas ficavam na mesma rua, na Urca, o campus. Aí eu decidi, vou fazer, então, jornalismo na UFRJ, que é na esquininha ali, e no final da rua é a Unirio Direito, que eu vou de uma para outra. E assim eu fiz. Passei no vestibular, fui fazer 2 faculdades federais, jornalismo e direito, aquela
pauleira, então acho que aí já começa a minha resiliência e resistência para trabalhar com M&A. E no meio da faculdade eu descobri o direito societário. E eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, gente, mas é isso aqui que estrutura os grandes negócios. E aquilo começou a mexer comigo. E aí eu virei para minha mãe e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou fazer mais Instituto Rio Branco, quero mais ser diplomata, não vou seguir jornalismo, não quero ser jornalista. Eu gostei desse negócio aqui, que na própria faculdade era difícil. Faculdade pública, quem faz direito sabe, faculdade pública é um pouco mais complexa, ter aulas de direito empresarial mais profundas, né? Os professores estão mais, que atuam mais, estão mais nas faculdades privadas, então... Eu acho que vale até a pena, talvez esse termo não seja tão familiar para quem está assistindo, M&A, né? Então você começou a aprender direito societário. O que é M&A? Por que era difícil ter professores ensinando sobre isso? Então, M&A é a sigla em inglês, né? Mergers and Acquisitions, que a gente traduz como fusões e aquisições no Brasil. E são, na verdade, as operações societárias, né? Principalmente não fusão, né? A fusão da lei de SA, ela não acontece na vida real, que a fusão significa que uma empresa é extinta, né? Duas empresas são extintas e criam uma terceira. Então, o próprio termo fusão, tecnicamente falando, a gente é a operação que ninguém faz, né? Mas a fusão no sentido de joint venture, de unir negócios, né? E fazer principalmente a aquisição. O que a gente mais tem são operações de aquisição, seja de participação societária, por meio de investimento, seja a compra da empresa inteira, seja uma operação societária de incorporação de ações, uma operação que acontece muito. Então, acaba que o M&A é a forma de estruturação de negócios, né? Envolvendo, inclusive, e principalmente no Brasil, as operações de aquisição de participação societária e de investimento. São as principais operações que a gente tem como reestruturação societária e empresarial. Então, quando eu abria lá o jornal do meu avô, de papel, né, o Jornal do Brasil, que era o que o meu avô usava, o de papel, aquele cheirinho, né, eu via aquelas notícias das grandes empresas, e aquilo me chamava a atenção. Mas eu fazia direito e jornalismo, assim, não era economia. Na minha cabeça eu falava, o pessoal que trabalha com isso aqui é o pessoal que faz economia. E aí, quando eu tenho contato com o direito societário, eu descubro que essa área do direito é a área que consegue, né, concretizar tudo isso. Então, você faz um negócio hoje, você concretiza e formaliza por meio de um advogado especializado. E aí eu falei, eu gostei disso, eu quero focar nisso. E aí fui buscar estágio, aí foi engraçado porque era tão sem noção que eu fui buscar estágio em direito empresarial. Eu nem tinha noção ainda, porque o direito empresarial é a grande cadeira e aí ela se subdivide em direito societário, em propriedade intelectual, recuperação judicial e falência. Aí eu falei assim, eu quero fazer estágio de direito empresarial, tinha a menor noção. Aí eu fui trabalhar com recuperação e falência. Eu falei, não é exatamente o que eu estava vendo no jornal. É o contrário, né? É um momento que quebra. O que é importante hoje para minha formação, de também ter a visão, né, de que a gente chegava na ponta de crise, né, de dificuldade, de crise. E foi bem quando teve, né, a lei que está vigente hoje, né, 11.101 de 2005, então estava no mercado, estava ali vivenciando uma novidade. Então foi, assim, uma experiência interessante, mas eu, né, cheguei à conclusão de que não era exatamente isso que eu queria. E aí eu fui procurar trabalhar mesmo com o direito societário, mercado de capitais e M&A, fusões e aquisições, que eu também só fui descobrindo que existia uma área específica para M&A depois. Ao longo da minha carreira, né, ainda, claro, júnior, eu percebi que era uma área destacada dentro do direito societário. Então, tem diversas especializações dentro do direito societário, dentre elas essa área de M&A, que é bem desafiadora, bastante negociação, então é um advogado que tem que ter outra cabeça, né? Eu falo, a gente que é advogado do consultivo, que é isso, né? A gente faz contrato, negociação, a gente não pode ter a cabeça do contencioso, da briga, do litígio. A minha cabeça é oposta, vamos chegar num acordo, como que a gente encontra uma solução no meio do caminho, porque tem momentos em que as partes numa negociação caem para lá, outro cai para cá, e a gente que é o advogado que tem experiência,
que tem que sugerir o meio do caminho, tem que sugerir as alternativas e não bater o pé e ir para o lado da briga. Então, o advogado que trabalha com essa área, ele é um advogado que precisa ter muita skill de negociação. Ele tem que ter muito jogo de cintura. Não pode cair nas provocações, porque às vezes o outro lado faz uma provocação para você cair. Então, a gente tem que trabalhar muito emocional, mas muito uma outra skill, que é uma skill de negociação que não tem nada a ver com direito e que não se ensina nas faculdades, né? Nas faculdades que são padrão, isso não se ensina. O advogado não tem uma cadeira de negociação, uma cadeira que a gente sabe. Então, a gente tem que estudar isso, perceber isso e identificar. E tá o tempo todo muito ativo. A gente, dentro de uma reunião de negociação, o cérebro tá indo e vindo o tempo todo. Você tem que estar muito atento com o que está sendo falado. Os contratos são enormes, então a gente tem que lembrar lá na cláusula 1 falar um negócio que vai afetar na cláusula 40, né? Na página 200 do contrato. Então, a gente vai trabalhando outras skills que é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas com o advogado. O meu pai fala pra mim que eu não sou advogado. Porque o meu pai me pergunta assim, eu tô com esse problema aqui com a AMIL. Eu falo, não entendo nada, pai. Não faço a menor ideia disso aqui. Não entendo nada de direito do consumidor. A funcionária que trabalha aqui em casa. Eu também não entendo nada de direito do trabalho. Assim, eu não sei um processo. A minha carteira do AB só serve pra minha identidade. Né? E aí, ele fala, você não é advogada, porque tudo que eu te pergunto você não sabe. Eu falei, realmente, tudo que você me pergunta. Mas quando você precisar vender uma empresa, eu vou te ajudar. Exatamente. Mas olha, se você tiver uma negociação para fazer, se você tivesse uma empresa, eu ia conseguir te ajudar. Então, assim, é muito uma visão diferente, né? E a visão também que o advogado que atua nessa área, ele tem que ser um advogado com uma cabeça pro-deal, né? Assim, fazer acontecer. Claro, a nossa responsabilidade está em identificar os problemas, alertar os problemas, mas a gente tem que entender também que a decisão final não é nossa. Eu vejo também, às vezes, muito advogado que quer tomar a decisão pelo cliente. Assim, olha, você disse o risco, ele quer seguir, é com ele. Seu trabalho tá feito. Você não pode querer decidir, brigar com o cliente, não faz isso. O cliente quer desse jeito. Então, faça desse jeito, né? Assim, ele tá ciente, é adulto, né? Todo mundo adulto. Então, é um advogado que tem que ter uma cabeça muito diferente do que é o advogado que a gente está acostumado. Não é melhor, né? É só uma cabeça que tem que ser completamente diferente. Sendo que a gente tem que entender quais são as consequências, ou seja, qual a briga, onde isso pode chegar, né? Eu faço arbitragem também. Então, assim, eu sei onde isso pode chegar, a gente tem que olhar quais são as referências que o Poder Judiciário, que as principais câmaras de arbitragem têm, para a gente saber se posicionar e elaborar um bom contrato. Então, o advogado tem que ser muito completo para trabalhar com isso, porque a gente tem que entender de diversas áreas e a gente vai falar mais sobre isso. Sim. Não, legal. E acho que, até para deixar um pouquinho mais claro, né, todo mundo que passa por um processo de venda da empresa, muitas vezes você vai ter a parte negocial antes, né? Então você vai ter a pessoa interessada em comprar, a pessoa interessada em vender, conversando sobre valores e a proposta comercial em si, mas depois o time de advogados entra para verificar potenciais riscos, né? Cláusulas que têm que ser colocadas para proteger quem está vendendo, quem está comprando. Inclusive o próprio Shark Tank funciona muito assim. A gente vê ao vivo a parte de negociação, mas vários deals que a gente vê na TV que dão certo a parte comercial, na hora do que a gente chama de diligência, os advogados identificam tanto risco que simplesmente não segue, né? Então, na verdade, eu não tenho certeza, né? Mas uma vez eu lembro de ter visto algo que falava que a maioria dos deals que a gente vê no Shark Tank não vão para frente, porque são identificados vários riscos que, né, os compradores não estão interessados em ter. Então, essa parte realmente é uma parte que tem vários tipos de negociação, cuidado, riscos, especialmente em um Brasil onde a gente tem um jurídico muito forte, vamos dizer assim, né? Então, É complicado. É complicado mesmo, né? E às vezes ir para o judiciário pode levar muitos anos. Então, acho que isso tem muito a ver com o que a Mari estava falando, de evitar a briga, né? E aí, Mari, você se formou, você botou aqui, né, na sua bio que você foi diretora de uma companhia de capital aberto. Como é que foi essa experiência? O que você fazia lá? É muito interessante porque essa companhia de capital aberto chegou em mim justamente porque eu era advogada de M&A, especializada em M&A e mercado de capitais, de escritório grande. E essa companhia é uma companhia de capital aberto que a gente chama de consolidadora de mercado, como se fosse um Pac-Man. Né? Para quem é também acusando a idade, né? Também acusando a idade. Ela vai comprando empresas menores do ramo e ela vai fazendo um crescimento inorgânico. Então, essa empresa é uma empresa que fazia um crescimento inorgânico por meio de aquisições. E aí eles precisam de um diretor jurídico que entenda bastante de M&A, né? De aquisições, e também de mercados de capitais por ser uma companhia de capital aberto.
Então, eles me fazem essa proposta e eu achei que ia ser uma oportunidade para eu entender ainda mais a cabeça da empresa. Né? Porque eu sempre atuei como advogado externo, sempre fui advogada de escritório, advogado externo, ultra técnico, ultra responsável, super por dentro, sendo a pessoa que vai falar os riscos e vai fazer o que eu estava te falando há pouco tempo, né? Olha, eu vou te dizer qual o risco, a decisão é sua. Só que a partir do momento que eu sou diretora jurídica e estatutária, a decisão, embora não esteja na minha mão, mas do conselho de administração e dos acionistas, ela passa por mim, que sou executiva. Sim. Então, a minha cabeça teve que se moldar ainda mais para o negócio. E aí eu reportava direto para o conselho de administração, conselho fiscal, que era formado por grandes fundos. Então, ter esse contato no meu dia a dia e entender também o processo de M&A desde o real começo, né, que eu nunca tinha participado da etapa de prospecção. Então, o que a gente sentava no comitê de M&A e pegava lá assim, olha, o que são os requisitos mínimos para as empresas, a gente começar a prospectar, mandar um NDA para a gente começar uma diligência aqui. Por onde começa a diligência? O que é o NDA? Boa. O NDA, né? Non-Disclosure Agreement, né? Nada mais é do que um acordo de confidencialidade. Eu já peço desculpas porque a gente usa muito termo em inglês. Não tem problema. Mas como eu sou professora, o que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte, olha, eu prefiro que você sofra comigo aqui e eu fale um termo e te cause estranheza aqui do que numa mesa de negociação. Sim. Então, boa. O NDA é um acordo de confidencialidade que é importante para essas operações. Por quê? Porque a gente está pedindo informações que são confidenciais e estratégicas da empresa. Nesse cenário dessa empresa que eu era diretora jurídica, principalmente, porque ela era concorrente, né? E isso é muito comum nas operações, né? Que uma empresa maior vai adquirir uma empresa menor que é concorrente. Só que até você fechar essa operação, existe todo um processo que dura, às vezes, 3 anos. Né? E você tem que disponibilizar informações para o seu concorrente. E isso dá medo. Né? E se não dá, deveria dar. Você está mal assessorado, né? Tem que dar medo. Né? Então, a gente precisa assinar um acordo de confidencialidade se comprometendo a não utilizar aquelas informações para nenhum fim, não divulgar e etc. Mas, além disso, né, as empresas também deveriam se preocupar nesse começo, quando elas são abordadas e são solicitadas informações dela, que eu falo assim, se você está bem assessorado desde o começo, você sofre muito menos. Porque não é só eu garantir que essa empresa que está vindo me analisar para eventualmente me comprar lá na frente, ela não vai divulgar a minha informação, mas que ela não vai usar para ela. Sim. E ela não vai usar o quê? Por exemplo, o que eu já vi acontecer diversas vezes, você vai assinar um acordo de confidencialidade básico, que a gente tem, o básico padrão, e aí ela tem acesso, por exemplo, a quem são as pessoas-chave do comercial. Tem acesso ao salário, ao bônus. Então acaba que a operação não fecha, seja de propósito ou seja não de propósito, né? E ela vai lá nessas pessoas estratégicas e busca elas. A gente sabe que o fator humano é muito importante na maioria dos negócios que a gente tem hoje, nas empresas que a gente tem no Brasil. Ele vai lá e assedia, né? Assedia, do seu ponto de vista, né, de trabalho, né? Sim. Olha, vem trabalhar para mim, como eu já sei qual é o seu salário, eu vou te dar 30% a mais, vou te garantir um bônus melhor. Eu sou maior, então eu tenho mais capacidade, vem trabalhar para mim. E aí você... Isso acontece, tem empresas que propositalmente falam, tem uma pessoa querendo vender a empresa, quero vender, a pessoa fala, não, eu quero comprar. Mas ela não tem interesse nenhum desde o começo, entra, vê sua operação, pega seus segredos para depois usar isso para te derrotar. Isso acontece propositalmente. Acontece propositalmente, infelizmente bastante, não só no Brasil como no mundo todo. Então, coisa de brasileiro não é, isso acontece no mundo todo. Participei de muita transação internacional, assim, até de diversos países, né, multinacionais. E assim, infelizmente acontece. E a gente tem que ter uma proteção desde o início, né? Então, acho que todo esse processo é importante. Aí, voltando para a empresa que eu fui diretora jurídica, eu comecei a participar desde o momento inicial, lá atrás, de assim, qual é a empresa que a gente vai abordar. Né? Não é nem já aqui, né? Porque eu entrava, geralmente já existia uma empresa abordada, já existia uma iniciação o comercial já estava ali amarrado, a gente vai começar, vai ser assim, eu já chegava para preparar um outro documento, tem outro nome em inglês, o MOU, né? Que é o Memorando de Entendimentos, que é basicamente um contrato preliminar que vai falar, olha, a gente pretende seguir por esse caminho, então a gente vai entrar na etapa de diligência, de due diligence, vai analisar documentos e informações principais dessa
dessa empresa para ver se a gente realmente quer seguir, se a gente vai ter uma alteração de preço, uma alteração de forma de pagamento, de garantias. E aí a gente vai para os documentos finais. Então, eu entrava ali nesse momento, geralmente, né? No momento em que já existia todo esse background. Então, quando eu vou para dentro da estrutura da empresa, da companhia, eu passo a ter acesso ao racional dos executivos, da tomada de decisão de qual empresa a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente não quer de jeito nenhum. De jeito nenhum a gente quer esse tipo de empresa, esse tipo de empresa. E, no final, eu também fazia parte da integração, que é uma dor gigantesca das empresas. O advogado já não está mais ali dentro, só que o contrato que ele fez causa dor. Então, uma das coisas que eu fiz assim que eu botei o pé na empresa e fui entendendo, fui pegando os contratos, fui vendo, eu tinha que criar modelos, né? Porque a gente fazia 8 aquisições por ano, né? Então, eu fui criando os modelos dos contratos padrão. E aí eu fui conversando com o diretor de cada área. Então, o RH, qual é a tua dor? A minha dor é que vocês botam lá que vão garantir os mesmos benefícios para os funcionários da empresa que está sendo adquirida, e no formato que a gente fazia lá, a gente comprava 100% da participação societária e depois, 6 meses depois, incorporava. Então, essa empresa deixava esse CNPJ, deixava de existir e era incorporado no CNPJ da companhia que eu trabalhava. Quando você faz isso, para a legislação trabalhista, você tem que ter cuidado de benefícios, né, cargos e salários. Então, essas pessoas que eram funcionários do CNPJ adquirido, elas obrigatoriamente, por questão de lei, de sindicato, elas teriam que ter mesmo cargos e salários, mesmos benefícios das pessoas da empresa que comprou. E aí, quando você garante num contrato de M&A, né, de compra de aquisição, que você vai manter os mesmos benefícios, você cria um problema, você não pode cumprir esse contrato. Então, eu estou, desde o início, dando, né, o que a gente chama de default. Eu estou descumprindo o contrato desde o início. E isso é uma coisa que o advogado especializado lá em direito do trabalho tinha que alertar pra gente. Só que quando ele faz a aquisição, ele não está com a cabeça de que vai ter uma incorporação e de que vai ter uma incorporação de uma empresa menor numa gigantesca de capital aberto. Sim. Que tem todo um compliance por trás, tem toda uma outra legislação por trás. Então, esse tipo de coisa a gente só sabe, só percebe depois que a gente está dentro. Eu nunca tinha sido passado isso para mim, por exemplo. Até porque o advogado que faz a due diligence está fazendo para aquela operação de aquisição, ele não está fazendo para a próxima etapa. E tem outra coisa relacionada à cabeça de negócio que você está falando, porque quando você adquire uma empresa, qual é a mentalidade? Você tem a empresa A, que vale o valor A, e a empresa B, que vale o valor B. Idealmente, quando você faz essa aquisição, essa fusão de empresas, A mais B vai dar um número maior do que A mais B. Então, que é o que a gente chama de sinergia. Então, geralmente, as transações são bem-sucedidas quando há, de fato, uma geração de sinergia após a negociação, né? Só que se você tem um contrato mal feito que prejudica toda a parte de sinergia, você fala, poxa, aí você começa a ter risco trabalhista, não sei o quê, você tem o que a gente chama de dessinergia. Então, a transação, ela ocorreu, mas o fator resultante disso é uma perda de valor para a companhia. Então, o advogado societário ele tem uma função realmente muito importante, porque, realmente, comercial, comprei por um preço bom, isso não é o suficiente. Às vezes, o resultado final é algo negativo. Quantas empresas a gente não viu sendo compradas que no final deram errado? Inclusive, tem um estudo do Damodaran, né, que é o papa do valuation, né, que fala muito sobre aquisições, sobre como é difícil você efetivamente conseguir gerar sinergia. Então, Mari, desculpa, pode... Mas é isso mesmo. Então, assim, o que essa experiência, né, que a gente chama do advogado in-house, né, que é o advogado de dentro, como diretora jurídica ali, lidando com o conselho de administração, com a diretoria, lidando com as aquisições, com os escritórios todos que participavam, tocando várias operações ao mesmo tempo, só que dentro, ou seja, organizando vários escritórios ao mesmo tempo, entendendo a dor do cliente também, que hoje eu voltei a ser advogado externo, só que com a percepção de qual é a dor do jurídico interno. Eu sei qual é essa dor. Quer virar e falar assim, meu conselho de administração, eu entendo o que você está me falando, mas o meu conselho de administração não vai deixar isso passar. Eu não vou conseguir fazer desse jeito. Eu preciso do suporte. Às vezes eu preciso que você fale, porque muitas vezes a própria, infelizmente, né, a própria estrutura de governança interna não dá tanto valor para o advogado interno como para o externo. Então, Santo de casa não faz milagre, né? Isso. Então, e às vezes você tem que virar e falar assim, como é que você quer funcionar? Me fala, eu falo hoje para os meus clientes, falo assim, me fala como você quer que eu funcione para você.
Porque hoje eu tenho uma sensibilidade muito maior por ter passado por isso. E em relação à elaboração dos contratos, eu acho que eu fiz isso aqui na minha cabeça. Porque hoje eu trato de assuntos como esse, porque eu penso assim, você vai fazer aquisição hoje, mas qual é o teu objetivo daqui 2 anos com essa aquisição? Sim. Porque a depender, você vai dar default no seu contrato que eu estou fazendo agora. Então me conta o que você quer fazer com essa aquisição depois. Porque eu preciso tratar você como um todo. Eu não posso olhar aqui esta operação. Eu tenho que olhar o teu objetivo final. Eu tenho que olhar a consequência disso para evitar que você seja a pessoa que está descumprindo esse contrato lá na frente. Então, hoje eu tenho uma visão muito maior do que é um M&A de verdade, desde a prospecção da empresa até a integração, que dá muito problema. A gente vê gigantes, empresas gigantes dando problema, né? Recentemente a gente teve aí Grupo Soma e Arezzo, estou falando de uma coisa que está na mídia, né? Grupo Soma e Arezzo que fizeram lá, namoraram, casaram, e aí depois, porque o fulano brigou com o Beltrano, veja bem, não é bem assim, isso é default no contrato de M&A, certamente. Não conheço o contrato, é claro que ele é confidencial, mas isso certamente tem um ruído, tem um problema lá no próprio contrato e que a gente não controla no papel. E aproveitando, a gente está agora nesse momento, bom, talvez não no momento do podcast, talvez tenha até, porque o podcast deve sair em fevereiro de 26, né? Mas a gente teve notícias agora há pouco da negociação da Netflix comprando a Warner Bros. Cara, imagina a cabeça do advogado que está realizando toda essa transação, assim, é muito complexo. Imagina os acionistas por trás de cada uma dessas empresas. Imagina um assinante da Netflix, e eu aqui, o que vai acontecer com o Batman? Ele vai ou não vai para a Netflix, né? Então, imagina, a gente fala de aquisições menores, né? Eu já realizei a venda da minha empresa, mas, poxa, imagina uma magnitude de uma transação de $500 bilhão, que é o caso da Netflix, a gente está falando de quase $100 bilhões. Depende se vai ser a Paramount, se vai ser a Netflix, né? Então, assim, cara, é realmente algo muito, muito legal. E eu quero entrar nesse assunto, mas por enquanto, Mário, eu queria também que a gente fosse para o assunto que eu acho que é extremamente importante até para o empreendedor que está começando, que é a importância do acordo de acionistas, né? E como começar a sua empresa fazendo o certo desde lá no comecinho. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o fato de você depois ter ido para o caminho de empreendedorismo, mas antes chegou a hora de preparar a nossa entradinha aqui, porque senão a Mari vai começar a ficar com fome. Eu também estou ficando com fome. Acho que até o pessoal que está gravando aqui também vai ficar com fome. Então a gente vai começar aqui com um prato maravilhoso de Vieira. Tá? Vou botar aqui. Esse aqui foi coletado lá no Rio Maracanã. Veio da Tijuca. Da Grande Tijuca, tá? Selo da Grande Tijuca, é isso. Porque não é o Maracanã, não é Tijuca, é a Grande Exato. Tijuca. Mas eu comprei no mercado como uma Vieira canadense gigante. Por quê? Porque o brasileiro valoriza o que vem de fora. Então, apesar de ser da Tijuca, né, tava ali o label ali de canadense. E a gente vai começar, vou deixar ela aqui descansando um pouquinho e preparar o creme azedo que vai acompanhá-la. Então, depois de alguns anos, eu vou repetir esse prato, vamos ver se eu consigo fazer da mesma maneira. Você começa com creme de leite fresco. Eu peguei um sem lactose, tá? Porque é melhor para minha digestão. E vai colocar cerca aqui de 200 ml. Tem até um pouquinho mais, 250. Vai derramar aqui, ó. A gente pode botar aqui. Eu gosto de deixar bem azedinho, então vou colocar o suco de 2 limões. Geralmente as pessoas colocam um pouco menos, tá? Mas é creme azedo, né? Prefiro que fique azedinho. Agora vamos pegar o ofouê e bater até ficar bem cremosinho. Você vê que ele tá ficando no ponto, ó. Ele já não cai aqui. E agora eu vou deixar na geladeira, bem geladinho, por uns 10, 15 minutos, enquanto a gente prepara a Vieira. O que eu vou fazer agora? Eu vou secar um pouquinho a Vieira, porque ela descongelou, ela solta bastante líquido. Então eu vou botar aqui algumas separadinhas para secá-las. E agora, quase chegando na hora, vou esquentar um pouquinho aqui, não precisa esquentar muito, né? Mas a gente vai só selar as vieiras.
Vou botar um pouquinho de manteiga, até porque vai harmonizar com o creme azedo. Ai, esse cheiro de manteiga. É bom, né? E agora a gente vai pegar aqui, ó, com a mãozinha mesmo. E ele é bem sensível, então tem que tomar cuidado. Não precisa deixar muito tempo, só até grelhar um pouquinho dos dois lados. Vou refletir se eu vou autorizar que isso fique público, porque depois de eu estar presente aqui vendo você preparar, o povo vai começar a me cobrar de eu preparar também. Ah, é? Vamos falar, você estava lá vendo fazer, você tem que saber fazer. Olha a pressão que vai me dar. Deixa eu selar só um tiquinho. Aproveitar que a gente está com um advogado aqui, como que funciona a insalubridade no trabalho? É insalubridade isso pro pessoal de gravação, não? Da gravação ficar assistindo? Cara, eu acho que pode caracterizar uma tortura, sim. Psicológico? Eu acho que sim, eu entendo que sim. É um tema realmente complexo, porque a pessoa é obrigada a lidar, tá diante de um cheiro desse, né? Tendo que trabalhar e se concentrar. Isso realmente é difícil. Difícil, isso pode caracterizar, sim. Assim. Mas eu faço um pratinho pra eles depois. Eles reclamam, mas estão sempre de barriga cheia. Ó, viu? Quem não chora não mama. Essa é a máxima. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha como é que as vieiras estão ficando, ó. Você vê que elas começaram a ficar grelhadinhas, a gente já, ó, não é pra passar a vieira, pelo amor de Deus, só pra dar um pouquinho mais de textura. Tomando cuidado, porque ela é bem sensível. Já vou desligar, para elas não continuarem queimando. Uma coisa maravilhosa. A crostinha da manteiga em cima. Isso aqui, para não ter ninguém passar fome. E agora, por gentileza, meu Deus, vou dar os seus talheres para que você possa... vou fazer... essa degustação. Deixa eu entender aqui, se eu falar que eu não gostei, aí eu posso comer mais pra... Se você falar que não gostou, a gente vai botar uma IA. Pra ver. Entendeu? Falando que sim. Mas eu quero saber se eu não gostar, se eu posso ganhar mais pra provar Um mais, repeteco? entendeu? Vamos lá, Mari, seja a nossa juíza. Vou pegar aqui a vieira. Oh, meu Deus. Sensacional, né? Olha, muito bom. Ficou bom mesmo. Ele aprendeu a fazer isso pra Letícia, por isso que tá Viu maravilhoso. só? Nossa, sério, muito gostoso. Gente, fiquei surpreso comigo mesmo, mais uma vez. Eu não canso de me surpreender comigo mesmo, assim. Não sei o que eu faço. Mas tem mais uma surpresa. O que é essa surpresa aqui, ó? Então, se vocês quiserem me acompanhar, né? A nossa delicada adega. E eu trouxe um vinho da região de Chablis, na França. Nossa, pior é que agora eu realmente quero fazer em casa. Mas é que agora o patamar tá muito alto. Não precisa. Faz só para quem não viu o podcast, entendeu? E aí você pode reparar que o Chablis é uma denominação de origem, né? Então vem da região de Chablis, assim como a região de Champagne. E esse Pierre aqui, né, Premier Cru, que é uma das categorias mais altas, significa que é selecionado de vinícolas premiadas e muito boas.
Você tem várias categorias, sendo a categoria, muitos de vocês já devem ter até escutado, que é a Grand Cru, que é a categoria máxima e até acima da Premier. Inclusive, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre vinho, nosso próximo episódio do Receitas de Negócio, a gente vai ter o sommelier mais premiado do Brasil, considerado o melhor sommelier do Brasil. Ele trabalha lá no Evaí, ele aceitou, felizmente, aqui o nosso convite, então no próximo episódio a gente vai ter coisa bastante refinada também. Opa! Você vê que a coloração é até um pouco diferente. Então, um brinde. Um brinde aos MNEs prósperos. Aos MNEs prósperos. Nossa, que delícia, muito suave. Não, tá bom mesmo. Mari, quando você começa a estudar sobre empreendedorismo, gestão de empresas, você começa a perceber que tem algumas coisas que são tiro e queda para fazer uma empresa quebrar. E uma das mais tradicionais é conflito societário, ou seja, briga entre sócios figura entre as maiores características que fazem uma empresa não dar certo. Não é produto, não é recurso financeiro, é a briga entre os fundadores, cofundadores e principais sócios, né? Sabendo disso, qual é a importância que a gente tem que dar para uma empresa que já nasce com um acordo societário? Quais são as dicas que você tem para compartilhar? Pô, eu estou começando, Felipe, tem eu e mais um só, meu amigo de infância realmente tem que fazer. Né? Quantas histórias dessas já não escutou? Quais são as dicas que você tem para compartilhar aí com a gente? Olha, de fato é uma das maiores causas de quebra de empresa, né? É a briga societária ou entre herdeiros, né? Então, o acordo de sócios, ele vai ter uma função de blindar tanto a briga societária quanto os efeitos sucessórios, seja por questão de divórcio, seja por questão de morte. E tem um terceiro elemento que eu falo muito, assim, a gente é ser humano, né? A gente está sujeito não só a morrer e brigar e se separar, mas a ficar doente. E as empresas brasileiras, e principalmente a empresa que ela começa dependendo muito dos fundadores para que ela possa ter um efeito de sucesso. Então, quando você esquece que as pessoas podem ficar doentes, quando você esquece que as pessoas podem mudar de ideia sobre o que elas querem fazer da vida, você tem uma receita para o insucesso. São poucas as empresas que eu pego que têm mais de 10 anos e tiveram sucesso que não tinham um acordo estruturado. E aí a gente volta para a pergunta original, né? Eu estou começando, tem um PowerPoint e um sonho, né? É isso. Uma startup tem um PowerPoint e um sonho. Uma empresa está começando, um PowerPoint e um sonho. Preciso fazer um acordo de sócios? Precisa. Principalmente porque geralmente essas empresas começam no pior formato que a gente tem de governança, que é 50-50, né? São 2 fundadores, 50-50. E aí, quando você tem uma empresa que é 50%, 50%, né, 2 sócios com o mesmo peso de participação societária, no momento em que eles entram em desacordo, para qualquer decisão idiota que seja, a gente vai comprar o copo de 200 ml, 250. Se chega ali no que a gente chama de impasse, ninguém manda, ninguém desmanda. Né? Então, o 50-50, que é muito comum no Brasil, é fundamental você ter um acordo de sócios que vai decidir o que a gente chama do impasse. Qual é a regra de impasse? Então, já entrando numa outra parte da sua pergunta, né? O acordo de sócio é fundamental porque é ele que vai trazer os mecanismos para você solucionar o problema lá na frente. A gente costuma falar assim, toda empresa é como se fosse um casamento. Né? E todo o processo de M&A também. E aí eu brinco, né, dando das minhas aulas, eu falo o seguinte, olha, quando uma empresa encontra a target, né, target é a empresa-alvo para você fazer o M&A, aquisição, quando você dá match no Tinder ali, né? Então deu match no Tinder. Você só deu match no Tinder. Eu não sei o que é Tinder, tá registrado aqui. Não, gente, é o aplicativo de namoro mais famoso que tem. Então você deu match ali, mas você deu match com uma pessoa que você não conhece, uma empresa que você não sabe, esses fundadores você não sabe, você só viu ali uma capa, como é mesmo no aplicativo de relacionamento. Você vê uma capa, você vê uma imagem, né? Uma fotografia ali, que pode ter Photoshop, que pode hoje em dia ter inteligência artificial, que pode estar mostrando um
estilo de vida que não é da pessoa, mas que foi financiado por terceiros. Então você dá match ali, só que você não sabe a fundo o que é, né? Então você, nesse processo inteiro, né, você precisa tomar alguns cuidados. Eu falo assim, quando você dá match no Tinder, você não, no dia seguinte não leva para apresentar para sua avó, né? Eu que fui criada muito pela minha avó, não tem como dar match no Tinder, vai levar para sua avó? Não, você vai levar para sua avó, depois você deu match no Tinder, aí você conversou bastante para ter uma segurança de que a pessoa não é um psicopata que vai roubar seu rim, que você sair com a pessoa. Aí você marca a pessoa no lugar público, né? Vamos se encontrar no lugar público, porque você não sabe quem é. Então você vai criando. E às vezes, quando você chega no lugar público, já acende uma red flag que a pessoa xinga o garçom. E você fala, muito obrigada por fazer as coisas, você nunca mais vai ver a pessoa. Então todo o processo de empresa, ele passa por isso. E isso acontece também com amigos de infância, familiares. É muito comum. Empresas familiares, elas representam 90% das empresas no Brasil. 90%? 90%. Tem um estudo da UI que aponta isso, 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Se você olhar, até as grandes são, né? Pouquíssimas empresas. A própria VEG, por exemplo, que é listada em bolsa, é empresa familiar. Quase todas. Pouquíssimas não são. Assim, a gente pega a Renner, não é? Você pega pouquíssimas, né? Então, a gente tem uma caracterização de empresas de que elas são formadas por familiares. E quando não, pessoas que são próximas. Porque você começa um negócio com uma pessoa que você conhece. Só que você conhece ela no nível pessoal. Você não conhece ela tocando uma empresa. E como a gente muda ao longo do tempo, as outras pessoas também mudam, né? Então, a gente muda de hábitos, a gente muda a nossa cabeça, nossa forma de pensar, nossos objetivos. Isso é comum acontecer. E como eu estava falando, assim, é um casamento que você começou lá atrás e você daqui 15 anos, pode ser que as pessoas tenham agora objetivos diferentes. Então, o que a gente tem que se preocupar quando a empresa está nascendo? Estruturar um bom acordo de sócios, estruturar uma empresa de uma forma sólida. Por quê? Porque, e é um ponto que eu sempre falo assim, você não prepara a sua empresa para vender 6 meses antes. Você prepara a sua empresa para vender quando você abre ela. É quando você abre ela que você prepara ela para um M&A, para uma venda. Ou mesmo para uma aquisição. Você pode virar o gigante que vai comprar as outras empresas. Só que você tem que estar estruturado. É no D0 que começa essa estruturação. Então, esse acordo desde o começo, essa estruturação de governança, você parar para pensar quais são os nossos objetivos de faturamento, quando que a gente acha que vai ter o break-even, quanto que a gente precisa de investimento de terceiros, qual o formato do investimento de terceiros que a gente quer. E quando você tem tudo isso estruturado, na hora que você apresenta isso para o investidor, e aí falando de uma advogada que há 15 anos atua para sell side, buy side, para dentro de uma grande corporação que adquire empresa, a gente já bota um pezinho para trás e fala, aqui eu não vou conseguir sentar e prevalecer tanto quanto lá. Sim. Por quê? Por mais que a gente use, né? Claro, toda negociação tem um poder de barganha. Né? Então, quem está colocando dinheiro, geralmente tem mais barganhas de quem está recebendo, principalmente no início da empresa. Só que quando você vai investir numa empresa que já está estruturada, primeiro de tudo, você sabe que essas pessoas se preocuparam e estão bem assessoradas. Então, já começa daí. Mostra um nível maior de profissionalismo. Profissionalismo. Exatamente. E até fazendo só um adendo rapidinho, porque o que acontece? Assim, até muitas vezes o que acontece em brigas familiares. Muitas vezes a briga familiar não ocorre por causa dos irmãos, mas muitas vezes dos cônjuges. Então você tem a entrada de novas pessoas na relação. Então, por exemplo, um sócio, né? Felizmente não foi o que aconteceu comigo, não aconteceu na minha família nem na minha empresa, mas a gente sabe de histórias assim. Então você tem 2 sócios que são hiper amigos e aí você tem cônjuges entrando na relação e até dependendo da maneira como o casamento dessa pessoa é feito, pode afetar a sociedade. Então, se você tem uma comunhão parcial de bens, total, o acordo de sócios também tem que entender quando, se um sócio pode falecer, isso vai para outra pessoa, a outra pessoa vai ser recomprada. Então, essa dinâmica ela vai se tornando cada vez mais complexa conforme a gente vai avançando e vai tendo maridos, esposas, filhos, né? Então, tudo isso são cuidados que um advogado tem que ter na hora de montar um acordo de sócios? Sim, a gente sempre tem que olhar para as regras de sucessão e trazer o elefante para a mesa agora. Então, como você falou, eu tenho que perguntar agora para o meu cliente, botar os 2 juntos e falar assim, olha só, se você faleceu, você ficar incapaz, doente, sofreu um acidente, ficar no hospital, sem capacidade de fazer nada. Você quer que
a esposa e os filhos possam entrar aqui com poder de tomada de decisão, porque quando a gente fala em participação societária, a gente tem dois grandes feixes de direito, né? O direito econômico e o direito político. Isso é intrínseco da qualidade de sócio. Então, pode ser que a resposta seja: eu quero conferir o direito econômico, mas não o direito político, é o poder decisório, é o poder de voto. Então, tudo bem. Então, se eu sobrevier uma doença incapacitante, um afastamento desse sócio, ou falecimento, ou a sucessão seja por conta de um divórcio, etc., esses sucessores ou esses representantes, no caso de uma doença grave, eles vão passar a ter acesso a uma participação societária que a gente vai converter num tipo de participação que só vai ter o direito econômico. Então, eu não quero prejudicar os sucessores, que é uma preocupação que o empreendedor tem, eu sustento a minha família com a minha empresa. Então, se eu vier a faltar de alguma forma, eu quero que a minha família tenha garantido que ela vai continuar a ter o sustento. E a gente sabe que quem manda consegue desviar dinheiro, consegue dissolver a empresa. Então, como que eu garanto isso? E a gente tem que fazer isso agora, no começo. Você decide as regras do casamento no começo, não depois da briga, né? Não depois da briga. E nem quando você tá grande, porque o dinheiro afeta as pessoas. Então, uma coisa é você negociar um acordo de sócios de que metade do lucro é meu. Ou, olha, a gente tem participação metade, mas o nosso dividendo vai ser distribuído conforme a gente trouxer receita. E a gente vai estabelecer isso agora. Por que agora? Porque o que mais acontece no meu escritório é chegar gente lá e fala assim: eu não aguento mais, quero tirar o meu sócio, porque a gente tem lá, ele quer ficar recebendo metade do lucro, ele não aparece na empresa há 6 meses. Eu falei: ótimo, deixa eu ver seu acordo de sócio. Não tenho. Deixa eu ver seu contrato social básico. Eu falei: mas aqui não tem nenhum lugar dizendo que ele tem que trabalhar. Porque o sócio, ele só tem o dever de, eu falo que são basicamente 3. Integralizar o capital social subscrito, ou pagar, ou seja, pagar pelas cotas ou ações que ele adquiriu, votar no melhor interesse da empresa, e o terceiro, não encher o saco. O sócio não tem nenhuma obrigação de gestão. De executivo, né? De executivo. Embora o desenho das empresas brasileiras, principalmente, seja esse. Uma mesma pessoa exercendo os 2 cargos, de sócio e de administrador. Mas se você não deixar claro qual é a obrigação de cada sócio ali dentro daquela estrutura, o que cada sócio é responsável por, quais são as metas que esses sócios têm que cumprir, na hora que ele resolve, na hora que começa a entrar dinheiro, e ele resolve que ele vai cruzar o braço e deixar você trabalhar para ele, você vai continuar trabalhando para ele, porque isso não é nem justo motivo para eu excluir o cara, porque ele não tá fazendo nada. Sim, ele não tá atrapalhando. Ele não tá atrapalhando e não tá deixando de cumprir a obrigação que ele assumiu, porque ele não assumiu nenhuma obrigação. Então, a gente tem que ter um acordo também que não vai tratar só do tema de sucessão, que eu tenho que trazer esse elefante para a mesa. Você quer ser sócio da esposa e dos filhos do fulano? Não, não quero. Então, como é que a gente vai resolver? Se você se afastar por mais de 6 meses, essas cotas vão ser liquidadas, a gente vai fazer um valuation. De que forma a gente calcula esse valuation? Sim. Tem que estar escrito agora, a forma de cálculo. Eu não vou saber dizer o valor, mas eu vou saber dizer a forma que eu vou calcular. Sim. É PL, é múltiplo de EBITDA? O que a gente vai usar aqui? Qual é a forma de pagamento? Eu tenho que pensar que a empresa tem que sobreviver ao pagamento de liquidação de 50%. Como é que a gente paga? Vai pagar em 5 anos, 60 parcelas. Ótimo, vamos fazer um seguro de vida para a gente garantir que assim que você morre, a sua família vai ter um dinheiro ali para segurar as pontas no começo. Então, a gente tem que trazer o elefante para a mesa. E, da mesma forma, a gente precisa trazer os elefantes todos para a mesa de estruturação desse negócio, né? Então, é bem mais complexo, e quando você não tem essa organização, esse investidor, quando ele chega na empresa e vê que é uma empresa sem acordo, sem ter uma regra específica, ele não vai fluir. E sem ter uma regra específica de fomento do trabalho. Porque se você não fomenta que o sócio trabalhe, você vai ter um efeito de que pode ser que ele pare de trabalhar. Porque as pessoas têm ambição diferente. Sim. A sua ambição pode ser uma, a minha ambição pode ser outra. E, por enquanto, as nossas ambições, elas estão caminhando juntos. Mas pode ser que a minha pare aqui e a sua só vai parar aqui. Só que a gente é 50-50. Esse cara quer ser bilionário, esse cara quer ser milionário. E trabalha menos. E aí já atingiu o patamar dele e falou assim: cara, eu tô de boa. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, assim, não necessariamente essa questão do milionário ou bilionário, mas uma questão de que
conheci pessoas que receberam um aporte na empresa e a ideia inicial era realmente que a pessoa só aportasse, não trabalhasse, mas o sócio executivo começou a ficar incomodado de ter uma pessoa que não fez nada por alguns anos. E aí eu acho até um pouco injusta essa mentalidade, porque, para a empresa começar, você precisou desse sócio. E agora que ele está cumprindo a parte dele do acordo, que é ter dado dinheiro e não pedir de volta, né, simplificando bastante, a pessoa quer tirar ele da sociedade. Então, essas coisas, elas são... também entram um pouco, né? Você falou assim, esse tipo de assunto, ele é multifacetado, assim, você tem várias características na tomada de decisão, como fazer. Mas eu tenho uma dúvida, assim, botando agora a mão na prática. O quão difícil ou o quão caro é a pessoa contratar um advogado, uma pessoa especialista para fazer o acordo societário lá no começo? Porque eu acho que muitas pessoas não fazem porque tem medo de custar caro. Mas antes de você responder, a gente vai para o próximo prato, tá? Pessoal, eu tô nervoso para fazer esse prato. Por quê? Eu já fiz lagostas antes, mas eu nunca fiz nesse formato, que é o Lobster Roll. Um prato muito típico também da Grande Tijuca. Mas que a primeira vez que eu experimentei foi em Boston, tá? Quando eu estava lá na região. Eu gostei bastante, né? Apesar de saber que a receita originalmente vem da Tijuca ali. Então, o que acontece? A gente vai pegar aqui uma lagosta, né? Você vê que está só a parte da cauda. É uma lagosta grande. É um prato um pouquinho mais difícil de cozinhar, tá? Então, você vê que é uma lagosta bem robusta. Então, eu vou botar aqui no vapor por cerca de 8 minutos. E a gente vai, ao longo desses 8 minutos, vamos batendo um papo aqui enquanto ela cozinha, tá? Ui! E é muito importante não passar muito desse tempo, porque a lagosta ela começa a ficar borrachuda. Então é 8 minutos, depois a gente vai colocar num pote com água e gelo para parar completamente o cozimento. As lagostas estão aqui, ó, sendo preparadas. Olha como é que estão ficando bonitas, até abriram um pouquinho aqui, tá? E eu quero que você fale pra gente, nesses próximos 8 minutos que ela vai ficar aqui, sobre o tema acordo de acionistas no começo, na prática. Como fazer? Tem que contratar um advogado? Não precisa contratar um advogado? Como é que funciona? Olha, é fundamental um advogado, e aí não é puxando sardinha para o meu lado, não. Porque o que eu vejo depois eu não consigo consertar. Então, uma pergunta que você fez, né, antes da gente parar para fazer a lagosta, foi, custa muito caro. E o que eu costumo dizer para os meus clientes é muito mais caro você perder a sua empresa do que você pagar um advogado consultivo. Isso é um investimento. Então, da mesma forma que a gente investe em conhecimento, a gente investe em curso, você investir num advogado especializado para fazer um bom acordo de sócios e, mais do que isso, para te ajudar a estruturar as suas rodadas de investimento. Nem toda empresa tem o perfil para receber, por exemplo, um mútuo conversível, que é a forma inicial que a maioria das empresas começa recebendo investimento, mútuo conversível. O que é o mútuo conversível? Vamos lá. É uma dívida, né, que a empresa faz, ela recebe um dinheiro, então um mútuo, um empréstimo. Só que a regra né, no momento do vencimento, esse empréstimo pode ou ser pago em dinheiro pela empresa, que agora é devedora, ou ser pago para esse credor participação societária. Por isso o nome conversível. É um mútuo que pode se converter em participação societária quando do seu vencimento. Então, quando o investidor empresta dinheiro para a empresa, ele tem a opção de escolher se ele vai querer ações como pagamento ou dinheiro. É isso? Isso. Só que nem toda estruturação vai ser com essa decisão sendo do investidor. Então, quando eu tô pela Target, por exemplo, eu não gosto de deixar essa decisão na mão desse investidor. Porque eu costumo brincar que a gente tem o investidor anjo e o investidor demônio. Existe o investidor demônio e ele é muito mais comum do que o investidor anjo. O investidor mesmo? Anjo, na sua experiência é isso? Mais pessoas atrapalhando do que ajudando. Mais pessoas, não é nem atrapalhando, mas é com a maldade de tomar o seu negócio. E ele faz isso nesse contrato inicial. Então, às vezes até aproveitando da inexperiência que você tem. Porque você pode ser muito bom. Sua experiência jurídica, sempre. Porque você pode ser muito bom em fazer alguma coisa, você é muito bom em criar bebidas energéticas, a gente falou sobre isso. Mas você não tem um conhecimento jurídico para se proteger de potenciais investidores demônios. Né?
Então ele vai e se aproveita disso para tomar seu negócio. Isso acontece mesmo. Acontece muito e não acontece só em empresas menores, acontece em fundos de investimento. A falta de um advogado com expertise, com experiência, ela mata o negócio, ela te faz perder a empresa. Eu já vi muito cliente perdendo a empresa. Eu estou numa arbitragem atualmente que é exatamente isso. Ele recebeu um aporte, uma primeira rodada de investimento, já foi muito mal feito, porque ele já acabou entregando uma participação societária, um direito a uma participação societária muito grande, a meu ver, para uma primeira rodada, a gente fala disso já já. E deu como garantia, que é o outro problema que eu encontro aqui também, o software. É uma empresa de tecnologia, o que ela tem? Software. Ela deu como garantia da dívida esse software. E o que o credor fez? O contrato era mal feito, ChatGPT. Ele é ótimo. Olha a crítica aí, olha a crítica aí. Mas não serve pra tudo. Não, ele é ótimo, mas ele não serve pra tudo. Entendeu? Não, é igual o médico comparar com o ChatGPT, né? Você precisa de um médico ali pra dar o seu... Vou fazer uma dieta no ChatGPT. Assim, é lógico, é legal e tal, te dá um norte. Mas assim, nada vai substituir alguém que tenha a maldade e experiência. Então, fez um contrato lá pelo ChatGPT. E aí, óbvio, deu em garantia. Aí, claro, o investidor, que é um investidor demônio, o cara tem maldade. Ele é investidor. Você, muitas vezes, está criando a sua primeira ou, no máximo, a sua segunda empresa. Esse investidor já investiu em 10. Ele tem maldade, ele já perdeu dinheiro, ele já ganhou dinheiro, ele já participou de negociação, ele tem advogado. Então, assim, ele sabe aonde ele encontra a brecha e ele sabe que você não tem experiência e ele vai montar em cima de você. É dinheiro, é business aqui, não tem ninguém inocente. Eu costumo brincar com meus clientes, eu falo o seguinte, olha só, se ele quisesse dar dinheiro, ele seria ou a sua avó, que vai te dar dinheiro, que ele quer só nem te dar... Nem a mãe, né? A avó. É a avó, não é nem mãe, porque a mãe vai brigar com você. E vai fiscalizar. Sua avó que vai te dar e fala, toma aqui, meu filho, aquela... Ela entrega aquele envelopinho por debaixo da mesa? É isso. Sei bem. Ou ele estaria no Criança Esperança, numa ONG. Sim. Ele tá botando dinheiro em você porque ele quer dinheiro de volta. E ele vai fazer o que for preciso para ter esse dinheiro de volta. E as pessoas não vão ter a mesma ética que você tem, os mesmos princípios que você tem. E mais do que isso, ele vai falar assim, mas no contrato... Tá isso. Tá isso. Você assinou. É legal. Então, é triste porque eu já vi várias pessoas perdendo a empresa porque estruturaram mal, não só um mau acordo com o investidor, um mau acordo entre sócios, não fizeram, a maioria não faz acordo entre sócios. Eu diria que a grande... felizmente, lá no comecinho, a gente fez o acordo de sócios na Portfel. Cara, talvez não fosse o acordo mais robusto que existia, mas a gente teve a preocupação de colocar a empresa em primeiro lugar. Porque, no fim das contas, é isso. A empresa não é sobre a pessoa física. Não é sobre eu ou os sócios, cofundadores. É sobre a continuidade desse negócio. Especialmente porque na época que eu montei a Portfel, eu tinha um propósito genuíno que era trazer um benefício para a sociedade, né? Tirar um pouco do conflito, tirar completamente o conflito na parte... Eita, tá viva a lagosta. Tá viva. A parte de gestão patrimonial, né? Então é muito importante que as empresas bem-sucedidas, elas pensam na empresa e não necessariamente no sócio. E acho que isso caminha muito para dar problema, né? Então, desculpa, era só esse complemento. Pegar seu gancho, assim, o que você precisa estruturar na sua empresa, pegando muito esse seu gancho para valorizar a sua empresa. Além de você ter uma boa governança estruturada, um bom contrato social, um bom acordo de sócios, os seus acordos de investimento tenham sido assessorados por uma pessoa que realmente entende o teu ambiente de negócio, consegue ver a maldade de dizer, olha, esse seu mútuo conversível, por exemplo, não pode ser uma decisão arbitrária do investidor se ele quer converter ou não. Qual é o prazo para vencimento dessa dívida? As pessoas ficam usando assim, não, porque o prazo do mercado é 2 anos. Você vai ter um break-even em 2 anos suficiente para pagar de volta essa dívida? Mari, segura um pouquinho, porque o tempo da lagosta é vital, tá? Então a gente vê que ela ficou borbolhando aqui bastante tempo. Agora eu vou tirá-la da panela e colocar nesse... Você vê que ela ficou até mais... Ó, como é que ela tá mais redondinha? E colocá-la num recipiente com água gelada para parar o cozimento, para que ela não fique muito borrachuda, tá?
Mari, enquanto a lagosta está descansando aqui por alguns minutos para ela resfriar, pode continuar seu ponto. Então vamos lá, se o seu negócio não vai atingir um break-even, ou você não tem uma expectativa muito firme de que você vai receber uma nova rodada de investimento para pagar aquele empréstimo, nesse prazo que você está dando, você não pode colocar esse prazo da dívida. Né? O mútuo conversível, ele é uma dívida, e às vezes o fundador, o empreendedor, ele não consegue ter essa percepção de que mútuo conversível é mútuo. E principalmente se você coloca no contrato que a decisão é discricionária do investidor, de se no vencimento ele converte em participação ou ele pega o dinheiro de volta, você ficou completamente vulnerável a um investidor inicial que está colocando, geralmente, pouco dinheiro porque é o todo do seu negócio, é muito para aquele momento inicial, mas ele é pouco para o todo do negócio. E você colocou na mão dele, porque algumas vezes esse investidor demônio pede como garantia o ativo da empresa, né? As empresas de tecnologia. O principal ativo, né? O software. Então, e é muito triste. Como eu falei assim, eu tô numa arbitragem, que é isso, é um contrato super mal feito, super tendencioso pro lado do investidor, a decisão era discricionária do investidor, e ele simplesmente virou no vencimento, quando a empresa não tinha atingido, e desde o começo não tinha como ter atingido um break-even com o próprio business plan da empresa, não apontava no início para um break-even, que é quando a empresa começa a dar lucro, né? Então, também explicando para quem está começando a atingir o break-even, é quando a empresa atinge, né, um faturamento, um resultado em que ela começa a dar lucro. Até então, é o que a gente chama de cash burn, é queimar caixa, é queimar dinheiro. Daí a necessidade de tanto investimento para que você possa fazer com que o negócio cresça, escale e entregue. Então, você às vezes fica suscetível porque você não tem alguém para virar para você e dizer o não, né? Que é o advogado. De novo, como eu falei no começo, o advogado ele não vai tomar a decisão, mas ele vai falar para você, olha só, esse prazo que você está dando para conversão, para o vencimento dessa dívida, é com base em quê? Ah, porque o mercado faz, você não é o mercado. É como a sua mãe fala pra você, você não é todo mundo. É igual sim, eu falo, ó, traz pra cá regras da infância, você não é todo mundo. Cadê teu business plan? O que você imagina daqui a X tempo? Esse é o prazo de vencimento. E não dá para ser discricionário do investidor. Você pode colocar que o investidor pode não converter, porque a sua expectativa é que converta, você não tem que pagar de volta. E muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu recebi uma notificação aqui de um investidor que tem um mútuo conversível me cobrando a dívida, mas eu tenho que entregar a ação. Aí eu olho o contrato e falo, não, você vai entregar o que ele disser que você tem que entregar. Porque você assinou um contrato em que a decisão se vai converter em participação ou não é dele. A dívida venceu, ele está cobrando a dívida. À vista com juros. Assim, você precisa pensar no pior cenário, porque esse namoro do investidor com o fundador da empresa, ele pode não dar certo. E o cara pode nem ser porque não está dando certo, o cara pode precisar de liquidez. Quando ele precisa de liquidez, ele olha tudo que ele tem de ativos. E ele vai olhar, nesse contrato aqui eu consigo executar e pegar. Eu vou para esse contrato, nem é uma maldade, ele precisa de liquidez. Agora, se ele tem um contrato que diz que ele não pode converter, salvo se a empresa estiver dando um resultado negativo, beleza. E aí a forma de pagamento também é vital para a empresa. Como que uma empresa que tem 3 anos vai conseguir pagar à vista o investimento que recebeu há 3 anos atrás? É muito difícil ter uma empresa que já atingiu esse patamar. Ela não vai conseguir pagar. E o que vai acontecer? Ele vai executar as garantias. E muitas vezes ele pediu essas garantias no único ativo da empresa. E você simplesmente perde a sua empresa. Então, quando você pergunta, o que é muito caro você pagar um advogado especializado? Não é muito caro, é mais barato do que uma arbitragem e uma ação judicial. O que é uma arbitragem? Rapidinho, só para o pessoal saber. Boa. O que é uma arbitragem, né? A gente, no direito brasileiro, você tem basicamente 2 formas de resolver conflitos que envolvam o que a gente chama de direitos que são disponíveis. Então, o direito privado, que é essa parte do direito, que é você comprar e vender um bem seu, e a participação societária é um bem, assim como, né, o investimento também é uma relação privada. Então, os direitos disponíveis, você pode tanto discuti-los no judiciário, então ir para o juiz, para que o juiz decida com todas aquelas instâncias, chegando lá no 10, 15 anos. 10, 15 anos, ou você pode ir para uma câmara arbitral, que é formada geralmente por advogados especializados, e você escolhe quem são os árbitros que vão decidir a sua demanda e não tem recurso. Então, você tem um processo arbitral que é reconhecido por uma lei específica, em que pessoas realmente especializadas, que é diferente do judiciário, o judiciário não é especializado, então saem decisões
catastróficos muitas vezes. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. E você vai para um árbitro que entende, a escolha do árbitro é feita pelas partes, você paga a Câmara Arbitral e eles vão fazer um processo arbitral que é mais curto, mas muito mais técnico. Ao invés de 10, 15 anos, é 2, 3 anos. Normalmente. Isso, quando muito vai para 5 anos, quando tem muita prova para produzir, etc, muito perito, tal, mas porque não tem essa fase de 500 recursos, entendeu? E são pessoas especializadas. Então, a arbitragem costuma ser até uma exigência de alguns investidores para que a solução de qualquer discussão, qualquer conflito daquele contrato, daquela relação, se dê no âmbito de uma Câmara Arbitral e não do Judiciário. Isso é bom e ruim, porque se você tiver que discutir em arbitragem, você tem que pagar as custas de uma arbitragem. Elas costumam ser mais caras do que as custas do Poder Judiciário. Tem também os honorários dos árbitros, que eles cobram ali por mês para estar trabalhando. Você é árbitra também de arbitragem? Eu cheguei a fazer formação, me filiei, mas eu hoje em dia eu não dou conta, é muita coisa. Mas eu sou advogada de alguns clientes que estão em arbitragem, como esse meu cliente, que o contrato dele é discutido em câmara arbitral. E aí o árbitro vai decidir esse conflito lá no âmbito de uma câmara arbitral. E isso tem todas as validades, né, jurídicas necessárias, assim como uma sentença. Então, a gente tem essas discussões dentro do contrato para você solucionar se vai ser em arbitragem ou no judiciário. E até isso é importante. Quando você é menor e não tem tanta capacidade financeira, é importante que você tenha um foro. Foro que a gente fala no juridiquês é ter um tribunal que vai julgar e não uma câmara arbitral. Porque para a pessoa que não tem tanta capacidade financeira, financiar no início uma arbitragem é mais caro. O advogado que atua em arbitragem, ele é mais caro. O início da arbitragem, eu sempre falo assim, se você colocar na conta final quanto você gastou num processo judicial, quanto você gastou numa arbitragem, o processo judicial gasta mais. Porque é isso, ele gasta 10 anos de dinheiro. Né? A arbitragem vai te gastar 3, 5, 2, né? Se você chegar num acordo antes. Né? Então, se você jogar o todo, é a mesma coisa. O problema é que você precisa ter essa capacidade financeira. E daí tem até um outro mercado, pode ficar para outro tema de podcast, que é o Finance Litigation, né? Que hoje são fundos de investimento, até investidores, que financiam brigas societárias e empresariais. Eles financiam. Então, você tem um bom direito, mas você não tem capacidade financeira para entrar nessa briga, eu vou te financiar, você vai me dar uma parte do que você receber do seu sucesso. Isso é até inclusive um mercado. Essa falta de recursos para iniciar uma disputa ou né? Se alguém te botou dentro de uma disputa e você não tem capacidade financeira para se defender, isso é financiado, é um mercado hoje, né? Então, existem investidores que são especializados nisso. Tem FDICs que são especializados só nisso, né? Que interessante. Legal claims. Então, você vê que como é relevante, né? Até a escolha de se você vai discutir isso numa arbitragem ou no judiciário é importante para o começo da sua relação. E se você não tiver alguém para te explicar isso, você vai aceitar o que o investidor está falando. E muitas vezes do lado do investidor, como eu falei, ele tem mais capacidade financeira. Muitas vezes não é a primeira vez que ele está investindo. Então ele tem capacidade de brigar. Às vezes é tudo que você tem, né? Esse investidor, ele não está tão preocupado com esse processo porque não é definitivo para a vida dele. Ou ele vai perder, ou ele vai ganhar alguns milhões. Mas ele já tem muitos, então não muda muito. E às vezes para você, fundador, é tudo. Né? Então tem essa diferença. Às vezes até você tem uma causa melhor. Mas, como você tem tudo a perder, acaba sendo emocionalmente mais caro, né? Sim, e um ponto que você tocou, né, assim, para o investidor é muito importante, ele valoriza o negócio, isso vai afetar o próprio valuation da empresa, quando ele enxerga a perenidade da empresa. Eu falo muito isso, tanto para as empresas familiares, para a gente falar no planejamento sucessório, que é importante você pensar na empresa, a perenidade da empresa, quanto quando a gente está falando de empresas que estão nascendo e querem receber aporte de investidores para realmente conseguir crescer e gerar valor. Então, o investidor, ele valoriza a empresa que funciona sem o fundador. O que você já criou de processos? O que você tem de tecnologia aqui que se você cair doente, se você quiser tirar férias... Você pode, e a empresa não vai parar, né? É claro que a pessoa estando ali presente, isso afeta positivamente. Mas o investidor valoriza muito a empresa que funciona sem o founder.
ele valoriza muito mais. E você precisa mostrar isso. E isso está dentro também, são os instrumentos que você tem, jurídicos, as políticas que você tem. Se você tem um conselho, né? Não só precisa ter um conselho de administração. Eu falo bastante isso. Eu fiz o curso de conselheira de empresas, para aconselhar empresas mesmo. Né? Então, existe a figura do conselho consultivo, que funciona muito para empresas que estão em fase de crescimento. Então, não é um conselho de administração que vai estar ali dando ordem, tomando conta, fiscalizando, não é isso. É um conselho consultivo formado por pessoas de diversas formações que vão reunidas te ajudar a direcionar o seu negócio. Então, dentro de um conselho consultivo de empresa, tem um advogado especializado em negócio, ele te ajuda a ter essa visão. Chegou um investidor ou chegou um parceiro de negócio, a gente quer investir em tal lugar. Senta e ouve esse advogado, junto com o engenheiro, junto com o economista. Então, quando você tem uma equipe multidisciplinar no conselho consultivo, você tem governança e você tem suporte. Quando você apresenta isso para um investidor que está chegando para fazer um investimento na sua empresa, ou para comprar uma parte, para comprar 100% da sua empresa, ou fazer M&A, trazer a sua empresa para dentro de um grande grupo, você mostra que você tem uma governança, você mostra que você entende que a empresa precisa ter perenidade, e daí a necessidade de ter outras pessoas ali também, segurando e setorizando mesmo a empresa. Eu acho que isso é uma questão até de maturidade, assim, acho que muitos fundadores, eles se sentem que se a empresa não precisar, é uma dualidade, ao mesmo tempo eles querem que a empresa não dependa deles, ao mesmo tempo, eles querem que a empresa dependa deles, né? Aquela questão de controle, de estar em cima de tudo. Só vai crescer se eu estiver aqui. Às vezes é uma questão até do próprio ego. Mas para a própria avaliação da empresa, é muito melhor que ela seja independente de você. Óbvio, ter o fundador normalmente é muito bom. Mas se acontecer alguma coisa com ele, é importante que a empresa consiga sobreviver. A gente tem um caso um pouco disso até na Apple. Não é exatamente essa história, né? Mas depois que o Steve Jobs faleceu, a empresa continuou crescendo e hoje é uma das maiores empresas do mundo, uma empresa trilionária. E ele era uma pessoa que agregava muito valor estando lá dentro, mas mesmo assim, do ponto de vista de você que botou dinheiro na ação da Apple, por exemplo, cara, você quer que a empresa continue, né? Então tudo isso é muito importante. Vamos continuar, eu quero entrar um pouquinho na sua trajetória de empreendedora, mas antes, vamos começar a abrir essa lagosta aqui? Vamos lá. Que eu estou um pouco nervoso. Por quê? Porque eu nunca fiz esse prato, né? E aí fazer assim, na frente das câmeras, é sempre delicado. Então vamos pegar aqui, você vê que ela já não está mais quente. E aí o que a gente vai fazer? Você vê aqui que tem esse processo, e ela tem, ó, além das patinhas dela, né, que eu vou tirar aqui para facilitar a visualização, ela tem essa parte aqui que é um pouquinho mais dura, mas que a água quente ajudou a amolecer, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, com muito cuidado. Eu estou fazendo sem luva, sem nada aqui por causa do podcast. Dá uma quebradinha. Só até aqui mais por cima. Dá uma. Como é que tá a carne da lagosta? Tá vendo? Geralmente ela é servida em restaurante assim, tá? Aí você pode passar, se você quiser fazer no forno, dar uma seladinha aqui, né? Eu vou até fazer um pouquinho isso para aumentar a crocância dela. Mas antes, deixa eu fazer do outro lado também. Perigosíssimo cozinhar, né, gente? É. Jogar rugby não é nada. A gente vai ver aqui, ó. Começa a abrir um pouquinho, tá? Você vê que ela vai sair com um pouquinho mais de facilidade. Ó. Saiu inteirinha. Coisa maravilhosa. Vou botar de volta aqui por enquanto. E aí eu vou deixar aqui, ó. Cara, coisa rápida. Só dar uma seladinha na lagosta. Ixi, vê se vai caber. Deixa eu dar um jeito. Agora vamos pegar aqui. Dê um pouquinho de crocância para ela.
Pessoal, agora, com a lagosta já picada, eu particularmente gosto de deixar em pedaços até maiores do que o tradicional, a gente vai colocá-la no recipiente, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, uma porção relativamente grande, serve algumas pessoas aqui, dependendo da fome, né? Pega a quantidade de maionese aqui que o seu coração mandar, tá? Então, particularmente, vou botar aqui 2 colheres e dar uma boa de uma misturada aqui. Essa aqui dá um pouquinho de mistura com calma, para não prejudicar a textura da lagosta, né? Não começar a deixá-la quebradiça. Gosto de botar porções generosas de limão, ficar bem azedinho. Opa! Um pouquinho de cheiro verde, tá? Para dar um pouquinho de crocância. Sal. E mais uma misturada. E agora, pessoal, o lobster roll ele é feito para se comer gelado. Então vou deixar por cerca de 10 minutinhos na geladeira, né, aumentando um pouco a fome aqui da nossa convidada. A gente faz mais um bate-papo e volta para experimentar. Pessoal, a lagosta está resfriando, mais alguns minutinhos a gente volta para experimentar. Enquanto isso, Mari, a gente falou bastante de acordo de acionistas, né? Os cuidados que tem que ter, como se proteger, a importância de ter isso desde o dia que a empresa abre, desde o dia zero. E tem algumas outras cláusulas que acho que poucas pessoas conhecem e também dão um pouco de importância lá no começo, que vão até além da relação com o investidor. A gente falou muito da relação entre sócios, investidor, mas também com funcionários. Quando você monta a sua empresa, muitas vezes você investe num funcionário, desenvolve, eles desenvolvem características específicas para a sua empresa, tem conhecimento específico da sua empresa, e muitas pessoas colocam cláusulas de não compete, não solicite. Como é que essas cláusulas funcionam? Por que elas são importantes para o negócio? A gente tem que, de novo, né, voltar para a premissa de que a gente tem que proteger o negócio e não as pessoas em volta, embora as pessoas em volta façam com que o negócio cresça. E quando a gente fala de uma relação com um funcionário que seja mais estratégico, né, a relação é um pouco diferente do que com um funcionário que é mais substituível, né? Embora, tudo bem, quase todo mundo é substituível. Mas existem funcionários. Não, que o custo de substituição é mais caro. Então você está falando que um sócio que está desde o começo da empresa, que desenvolveu expertise, que conhece aquele negócio, ele não é o cofundador, mas ele é uma pessoa que está lá desde o começo, ele é diferente de uma pessoa que acabou de entrar. Justo, né? É uma relação justa ali de comparação. E tem muitos erros comuns dessa característica que a gente tem de só replicar e não pensar, né? Eu falo muito hoje assim, a gente está perdendo o raciocínio. Então as pessoas pegam cláusulas de outros contratos, tacam nesse contrato e seguem achando que aquilo está ótimo. Mas na hora que aquilo vira uma disputa, uma discussão, ela é insustentável. Então você comentou da cláusula de não competição, né? O não compete. Se o não compete não estiver estabelecendo de maneira muito assertiva e clara quais são os limites da matéria envolvida na não competição. Então, o que é que eu não posso competir? Você não pode impedir alguém, isso é direito constitucional, de trabalhar. Então, se você coloca assim, você não pode competir com uma empresa que ela atua em todos os setores, se você pega uma Nestlé da vida, um desses conglomerados, você não pode competir com nenhuma empresa do grupo da Nestlé. Essa cláusula é inválida. Porque você está falando que a pessoa simplesmente não pode trabalhar? Assim como também, se a pessoa é especializada numa determinada área e você fala que ela não pode trabalhar de jeito nenhum nessa determinada área, você está impedindo ela de trabalhar. Então, como é que você consegue fazer uma cláusula que impede a pessoa de competir com você de fato? Primeiro, você vai definir
expressamente no que não pode competir, quais atividades. Segundo, a remuneração que essa pessoa vai receber. Porque, de novo, é um direito constitucional trabalhar. Geralmente, você está pedindo para essa pessoa não competir justamente no que ela sabe fazer. Exato. Porque não, você não vai virar para mim e dizer que eu não posso competir com física quântica. Realmente, eu já não posso, não tenho capacidade para competir com física quântica, né? Então, você vai pedir para a pessoa não competir com algo que ela domina, com algo que ela é relevante, com algo que ela pode ameaçar o seu negócio. Então, essa não competição, ela tem que definir muito bem qual é o limite da matéria que vai servir, vai ser objeto da não competição. Segundo, a remuneração. Essa pessoa tem que ser remunerada para não trabalhar. O não compete tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado. Eu acho que muita gente acaba esquecendo disso, né? Acaba esquecendo. E a gente tem algumas nuances jurídicas que a gente bota no contrato de compra e venda. Em relação a isso, eu já falo, que a gente vai por partes aqui, mas eu já falo desse detalhe que a gente tem no acordo em que você compra a participação societária do fundador e você pede para ele assumir uma não competição. Mas a gente tem que ter matéria delimitada, remuneração compatível, porque se não for compatível, ela também não vai ter validade, não se sustenta, porque você tem que dizer para alguém que ela não pode trabalhar, mas mantendo o seu padrão de vida. Né? Então tem que ser compatível. Com o prazo do não compete também tem que estar bem estabelecido por quanto tempo essa pessoa deve não competir. Né? Quando você diz remuneração, então, por exemplo, o fundador ele ganhava, considerando bônus, considerando tudo, 50 mil por mês. Você não pode falar, não compete, eu te pago 5 mil reais por mês. Exato. Isso não vai ser inválido. Sustenta. Isso não se sustenta, porque você perde o equilíbrio contratual, você perde a base subjetiva do contrato, que é algo que vem antes. Então, qual é a razão de ser? Os contratos eles têm que ser paritários, né? Não dá para eu te exigir uma contraprestação que é totalmente superior à contraprestação que eu estou te entregando. Você tem um desequilíbrio contratual muito grande, isso não se sustenta. Ainda mais que eu estou falando de uma relação entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física, Sim. que é a não competição. É da empresa contra a pessoa XPTO. Então, essa pessoa é uma pessoa física, ela é hipossuficiente, na maioria das vezes, em relação a essa instituição, a esse grupo empresarial. Então, tem que ser uma remuneração compatível, porque não dá para você exigir que alguém fique em casa sem trabalhar e não mantenha o padrão de vida dela. Né? E, por fim, o limite temporal. Então, você tem que impor os limites na cláusula de não competição para que ela seja, que a gente chama juridicamente de exequível, para que eu possa executar e falar, olha, você está descumprindo essa cláusula, eu vou te cobrar a multa, que também tem que ser proporcional, porque é uma regra do Código Civil, a multa tem que ser proporcional, que a pessoa E tem que ser definida, né? E tem que ser definida. Então, as pessoas têm que parar de pegar a cláusula padrão e falar, você não pode competir, ponto. Eu viro para o meu cliente e falo, olha, a gente tem cláusulas que a gente coloca no contrato que vão ter um efeito psicológico. E tá tudo certo. Vai ter efeito psicológico, é o seguinte, olha, a pessoa leu aquilo, ela entende, ai meu Deus, eu não posso competir. Mas como ela não tem uma assessoria jurídica especializada, ela vai levar isso para casa e vai dormir com aquilo achando que ela não pode competir. Agora, se ela contrata um advogado minimamente especializado, ele vai olhar e falar, isso aqui não se sustenta. Isso não se sustenta, ponto final. Então, faz diferença você ter um advogado especializado e não ter, porque tem cláusulas que a gente vai colocar, e eu mesma uso, cláusulas de efeito psicológico. Eu aviso pro meu cliente, falo, isso aqui é efeito psicológico. Vamos assim mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria não vai ter um advogado especializado e vai dormir com aquilo e assumir aquilo como uma verdade. E esse é um jogo que muitas empresas fazem. A maioria. Fala assim, cara, vou botar uma coisa que não faz nem sentido só pra pessoa ficar com medo. Se ela correr atrás, a gente conversa. Se não... A maioria faz, assim, é como a gente pensar naquelas cobranças de centavos da nossa conta de telefone ou do banco. Quem é a pessoa que olha os centavos de uma conta? Você não olha. Então eles vão ficar cobrando de todo mundo. Aí vão ter 1.000 pessoas que vão ir lá pedir de volta. Eles vão lá e vão devolver. Mas porque 50 mil não pediram de volta os 10 centavos. E esses 10 centavos para ele faz muita diferença. Então ele prefere investir nesse risco, né, do que ele fazer a coisa certa, de não cobrar. É errado? Super errado, mas eles fazem. Por quê? Porque você tem um efeito hoje, né? Então, o não compete, ele é uma matéria, assim, que está o tempo todo aí aparecendo pra gente, principalmente em operação de aquisição de empresa, que na maioria das vezes o fundador, né, os fundadores e os funcionários-chave, né, que a gente chama de key person, eles são fundamentais para aquele negócio e eles vão junto para a nova estrutura que está sendo adquirida, ou está sendo adquirida só uma participação, essas pessoas vão ficar. E você tem um medo dessas pessoas, primeiro, se
manterem estimuladas naquele negócio. Então, você tem que prever uma forma de remuneração que também seja atrelada a resultado, para você manter aquela pessoa estimulada a estar ali dentro e gerando valor para aquela empresa, né? Então, você vai prever um equity para essa pessoa-chave, por exemplo, a participação societária para ele. Então, se a gente atingir determinada meta, que são os programas de partnership, SOP, Stock Option Plan, né? Plano de opção de compra de ações, né? Que você vai e entrega participação societária ou uma perspectiva da pessoa ter uma participação societária se atingir determinados resultados, e ela vai se tornar sócia. E esse ponto que você falou, porque eu também não quero que pareça que necessariamente a empresa é vilã e o fundador que é o bonzinho. Muitas vezes é o contrário também. Então você tem um fundador que maquiou números, que mexeu em várias questões da empresa, não está reportando 100% da verdade, a empresa está querendo comprar, e da empresa que está comprando, imagina você montou um negócio, cresceu, depois de 20 anos de sucesso, você agora está querendo comprar, adquirir outras empresas, e aí você tem uma pessoa que faz algo de má fé do outro lado. Então essas cláusulas, elas são importantes para o que você falou, né? Paridade. Tem que ser justo para ambos os lados, né? Tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, para não ficar aquela... eu detesto aquela percepção que se tem de que o empresário é malvado e a pessoa física é bonzinha, e não necessariamente é verdade. No fim das contas, as coisas têm que fazer sentido econômico, né? Pelo contrário, né? Muitas vezes a gente pega aí funcionários que estão pegando a propriedade intelectual, estão replicando, estão vendendo esse know-how para um participante, né? Isso aconteceu no GPT, né? Isso aconteceu no GPT. O funcionário pegou, levou a base toda, levou... Então é delicado mesmo, né? Então, assim, a gente tem algumas histórias que isso acontece... e que você tem que cuidar mesmo, e cuidar no início, né? Porque é isso, as pessoas, elas crescem o olho. Quanto mais sucesso você faz, seja você numa pessoa física ou numa pessoa jurídica, a gente, infelizmente, tem esse comportamento humano, né? Isso vai gerar a reação dos outros. As pessoas ficam incomodadas com o sucesso alheio. E se você trabalha numa empresa desde o começo, você está vendo que o fundador está crescendo, a empresa está crescendo, e você não é sócio, não está tendo benefício com aquilo, muitas vezes você vai ficar com um pouco de inveja, raiva, a gente vê muito isso. E aí, assim, aqui a cabeça do empreendedor é muito diferente da cabeça do funcionário. Tem gente que nasceu para ser funcionário, receber ordem e ganhar dinheiro com base na ideia e no risco do outro. Com baixo risco, E tá tudo certo. Só que essa cabeça de funcionário, ela sai da sua empresa por qualquer 10 mil reais. Então, você tem que ter essa cabeça também, de que a cabeça dessa pessoa não é sua. Ele vai sair, pode te prejudicar. Então, a gente tem que estabelecer isso. Porque essas pessoas podem estar ali fomentando até uma competição paralela e que vai te quebrar, né? Pode estar desviando o cliente, assim, alguns casos disso, né? De desvio de clientela via funcionário. O funcionário é o comercial, ele tem acesso, então, olha, Felipe, eu sou o comercial da sua empresa, tudo certo. Aí eu pego metade dos clientes que tem, por exemplo, um rating de crédito ruim, e aí quando eu consigo captar, eu jogo para a sua empresa. E aí o fulaninho tá me dando 10 mil reais a mais para eu pegar os que tem rating bom de crédito e jogo para ele. Então, assim, aí como é que você descobre isso, né? E quando você descobre, o que você pode fazer em relação a essa pessoa? Isso tem que estar claro, né? Nessa relação que foi criada antes de dar o problema. Né? E aí entra o non-solicit também, né? Explica sumariamente, eu sei que a gente já está bastante aqui, mas só o que é o non-solicit e a importância dele para a empresa. O non-solicit, ele, diferente do non-compete, que é a sua não competição de você não poder atuar e explorar a atividade econômica e tem que ser remunerado, o non-solicit, por sua vez, não tem que ser remunerado. E o non-solicit, ele vai ter duas vertentes, né? Tem uma vertente que é de você não poder levar funcionários, assediar funcionários que sejam relevantes, claro, que, por exemplo, com todo respeito, a pessoa que sei lá, o ascensorista do prédio que cuida do elevador, isso não tem relevância para o business, né? Então, essa pessoa, não importa se você vai lá e vai contratar o ascensorista ou não vai fazer a menor diferença para o business. São pessoas que sejam estratégicas, como a gente tem em relação a clientes. Então, a gente tem essa cláusula, né, de non-solicit, ela pode ser aplicável para os dois casos. Em relação a funcionários, o que a gente costuma recomendar? Que também não seja uma cláusula muito ampla. Quanto mais ampla a cláusula, mais questionável ela é, porque menos claro ela deixou para as partes no começo da negociação e menos claro ela deixou o equilíbrio contratual. Então, o importante, o que a gente sempre recomenda é, quem são as pessoas ou quais são as cadeiras-chave? Então, olha, eu vou ter uma non-solicit em relação a funcionários e você não pode contratar nenhum funcionário que seja de gerente para cima. E aí não importa se é a Mariazinha, se é o Joãozinho. E eu vou colocar outra regra. Você não pode contratar
nem se a pessoa tiver contratada, nem se ela tiver saído há 6 meses. Porque o que a gente vê muito nas cláusulas de non-solicit, forma de driblar, quando ela vem do ChatGPT ou de alguma coisa padrãozona, é que a pessoa fala assim, não tem problema, eu não posso contratar alguém que está contratado por você, sem problema. Felipe, pede demissão ali da empresa e eu te contrato no dia seguinte. Felipe vai lá, pede demissão e eu contrato ele no dia seguinte. Não, eu não contratei o Felipe quando ele estava contratado, ele pediu demissão dia 31, eu contratei ele dia 1º. E aí? Como é que você prova que já existia, foi macomunado? Não, ele pegou e postou no LinkedIn que ele estava open to work, eu fiz uma proposta, em 24 horas ele aceitou. Mágico desse jeito. E você fugiu da cláusula de não solicit em relação a funcionário. Então, o que eu gosto de colocar nesses contratos? Olha, você não pode contratar nem quem está contratado nesses cargos, e aí você pode deixar isso amplo a partir de um determinado nível, que é o que é relevante para a empresa, ou determinadas áreas, então se for comercial e tal, e que não tenha saído da empresa há mais de 6 meses. Ou o tempo que para o seu mercado seja um tempo suficiente para assentar e você não ter desvio de clientela, passar know-how, passar informações. E isso é importante para a empresa. E qual é a penalidade? A penalidade em relação à quebra do non-solicit para funcionário costuma ser, um número aleatório, tá? Mas costuma ser 12 vezes a última remuneração desse funcionário. Ou o último total comp desse funcionário no último ano. Então você vai virar e falar, olha, o Felipe recebeu de total, de compensação total no último ano X, então você de multa por estar levando esse funcionário que era relevante para uma empresa, você vai me pagar esse X. Porque é basicamente também o que você vai precisar pagar para outra pessoa do mesmo nível entrar para treinar essa outra pessoa. Então você precisa ter uma cláusula. E aí o que a gente fala assim? Atrele a multa a remuneração dessa pessoa, né? Porque você consegue ter um parâmetro associado à relevância daquela pessoa. E já o non-solicit em relação a clientes, em que você não pode, acessar os clientes, por quê? Porque quando você faz a auditoria, a due diligence, você vai tirar uma fotografia da empresa naquele momento, e você vai ter acesso a muitas informações. Então, primeiro, você pode fazer uma due diligence e não fechar o negócio, você teve acesso a informações relevantes, e você pode fazer a due diligence, fechar o negócio e virar sócio minoritário da empresa que não vai ter acesso mais a essas informações no dia a dia. Então, você entregou lá, por exemplo, o faturamento, quais são os 5 principais clientes, mas depois que você vira um sócio minoritário, esse tipo de informação pormenorizada não é te passado. O minoritário não tem direito a saber quem são os 5 principais clientes, por exemplo. Sim. Isso não é uma informação que o minoritário tem acesso. Mas ele recebeu isso lá na due diligence. Então, ele pega e sai da empresa e resolve acessar aqueles clientes. Então, preciso também ter uma cláusula que protege de alguém que está saindo da estrutura, seja um sócio minoritário, seja um funcionário, não ir buscar fazer essa competição com o cliente. E buscar acessar aquele cliente. Por quê? Porque ele já sabe qual é a vantagem que ele pode oferecer para esse cliente, para ele ser talvez mais interessante para esse cliente. Ele já sabe quanto você cobra. E a empresa ela se defende tanto com o non-solicit quanto com o non-compete. Porque, vamos supor que eu saí da empresa e eu quero levar você, que é uma funcionária, Mas se você também tem o non-compete, não sou só eu quebrando o non-solicit, é você também quebrando o non-compete. Então as coisas vão ficando ainda mais delicadas, E eu tenho mais 2 perguntas para fazer para você, mas antes disso chegou a hora da gente experimentar a lagosta que está ali gelando. Espero que esteja na temperatura adequada. Vamos nessa? Vamos nessa. Ó, pessoal, aqui tá a lagosta, ela já está bem mais geladinha. O que eu vou fazer? Eu peguei esse brioche aqui, tá? Vou cortá-lo no meio. Eu vou cortar aqui em 2 fatias relativamente grossas para poder sustentar o peso dessa lagosta tão maravilhosa que a gente acabou de fazer. Tá, então aqui tem uma fatia. Aqui outra fatia. Mais uma vez, um pouquinho de manteiga para o colesterol agradecer. Pelo menos lagosta, pessoal, não sei se vocês sabem, tá? Mas lagosta tem uma das melhores relações proteína-caloria. Ela tem menos calorias do que uma tilápia e, se eu não me engano, tem uma proporção de proteínas muito parecidas. Eu não sou nutricionista, tá? Mas foi o que o ChatGPT me falou. Então, deve estar certo. Agora, Mari,
chegou a hora da verdade. Para facilitar aqui a sua apreciação, né? Vou cortar aqui em 2 metadinhas. E você, auferindo o seu mais honesto elogio, pode experimentar e falar aqui para quem está assistindo em casa se realmente é tudo isso que parece ser. Eu fiquei até nervosa experimentar isso. Como é que é o nome da raspa de limão lá? Zester. Zester. Lá na Tijuca chama Zester. Chama. Tá no dicionário tijucano. Vamos lá provar essa lagosta com Zester e caviar. Peço uma mesa para passar embaixo. Tá aprovado, então? Que delícia, hein? Olha aqui, ó. Vamos ver o pessoal em casa. Que bom, Parabéns. Fico feliz. Muito obrigado. Parabéns, viu? Que delícia. Muito bom. Realmente, né? Muito bom mesmo. Quer um pouquinho? Ainda grava. Pessoal, agora com barriga cheia, a gente caminha para as últimas 2 perguntas aqui do nosso podcast. Então, se você gostou do conteúdo até aqui, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquela pessoa que quer aprender mais sobre direito societário, M&A, com a nossa advogada especialista aqui. E Mari, como é que você fez? Porque você falou que estava numa empresa, né, de capital aberto, e aí você decidiu ir para o caminho do empreendedorismo, né? Se eu bem, podemos chamar assim, de empreendedorismo, né? Com certeza. O que te levou a essa decisão? Como é que tá nos dias de hoje? E vou te falar que eu sou empreendedora de 2 áreas ao mesmo tempo, né? Porque eu sou professora e eu tenho meus produtos, são meus próprios, né? Eu tenho cursos online, workshops, eu tenho mentoria para advogados. E além disso, eu sou sócia do escritório. Então, eu tenho 2 vertentes que caminham lado a lado comigo já há 15 anos. Eu sou professora também, desde que eu me formei, eu comecei a dar aula. E o que me faz empreender é a gente não ter o limite, né? Que quando a gente falou, assim, você vai ter pessoas com diversas personalidades, tá tudo bem. Mas quando você assume o papel de protagonista do seu próprio negócio e da sua trajetória de carreira, você ganha muita liberdade, você assume um risco muito grande e uma responsabilidade gigante de prospectar, captar, operar bem, ser líder, Pagar os funcionários. pagar os funcionários, saber liderar mesmo, que eu acho que é uma característica que poucas pessoas têm. Embora seja uma característica que a gente possa desenvolver, mas poucas pessoas entendem a necessidade disso. E você tem que saber liderar e não comandar, né? Você tem que saber liderar. Então, quando eu olho para a minha carreira, né, o advogado ele tem que ser empreendedor. A gente que trabalha em escritório, né, a gente precisa estar o tempo todo ali se atualizando, prospectando, tem que estar presente, né? Quem não é visto não é lembrado. A gente tem que trabalhar a nossa imagem, né? Porque você cria ali uma relação. Então, cada vez mais a gente vem estudando mais o marketing. Então, mesmo eu sendo advogada, eu estudo bastante marketing, não só para o escritório, como também para as minhas aulas, os meus cursos, os meus workshops, minha mentoria. Então, eu tenho essa dupla valência, eu já acho que eu tenho essa mania de 2, né? 2 faculdades, 2 empregos, né? Eu brincando que eu sou quase o Július, né? Então, você tem muitos empregos. Então, você tem uma veia empreendedora que tem que ser natural de quem trabalha com prestação de serviços, né? E a gente tem vários âmbitos que a gente precisa se preocupar quando a gente está trabalhando com prestação de serviço e captação de high ticket, né? Captação de clientes de forma geral. E também nessa nossa vontade de crescer e ter perenidade na nossa própria empresa, né? Porque eu trabalho muito isso com os meus clientes e eu preciso olhar para isso também dentro das minhas empresas, né? Tanto da minha empresa de educação quanto para o meu escritório de advocacia. Então, nesses 2 negócios que eu carrego ao mesmo tempo, eu tenho que ter essa visão que eu trabalho e que eu dou graças a Deus de atuar nessa área, de ter contato com tantos empresários, ter tido tanta experiência que me ajudam com certeza a aplicar as experiências boas e ruins dos clientes que eu enxergo para dentro dos meus 2 negócios que, graças a Deus, né, hoje conseguem aí me trazer um resultado muito legal. Que bom. E para a gente finalizar, a pergunta acho que mais importante do podcast como um todo é:
quais são as receitas do seu negócio? Ou seja, quais são os pilares, né, as atitudes que você tem para fazer os seus negócios serem tão bem-sucedidos? Felipe, eu acho que o primeiro pilar foi quando eu aprendi quando eu era estagiária, que é entender que não adianta eu reclamar da regra do jogo enquanto eu sou um peão. Existe uma regra que foi estabelecida por quem faz a regra do jogo. Então, enquanto você não é quem faz a regra do jogo, você vai ter que seguir na regra do jogo, senão você toma um cartão vermelho e você está fora. E estar fora significa estar fora do mercado. Então, já existe uma regra imposta em diversos níveis. Você tem que buscar, e foi o que eu busquei na minha carreira quando eu entendi isso lá embaixo, que meu primeiro chefe me falou isso. Olha só, não adianta você ficar aqui esperneando, não. Essa é a regra do jogo. Chega lá e vire a pessoa que faz a regra do jogo. E hoje eu me tornei a pessoa que faz a regra do jogo. Então hoje, né, os diversos traumas que eu tive ao longo da carreira, acho que o mundo corporativo traz traumas para todo mundo, né, de todas as formas de assédio que a gente passa. Então hoje, a regra do jogo é minha. Sim. Então ninguém vai sofrer as coisas que eu sofri. Claro que eu vou errar, eu vou falhar, lógico. Mas acho que a primeira coisa é a gente ter a vontade de se tornar a pessoa que faz a regra do jogo. Tendo a consciência e a humildade de que enquanto a gente não chegou lá, a gente tem que jogar dentro da regra. E a gente tem que assumir que isso é um game, o mercado é um game. E você tem que ter a paciência de chegar lá. E eu trago muito esporte, eu sempre pratiquei muito esporte, e meus últimos esportes são, por incrível que pareça, com esse meu tamanho todo, eu jogava rugby e futebol americano. Jogava ou ainda joga? Jogava, já tô aposentada, graças a Deus, essa minha idade não tá dando mais não, já me quebro muito. E eu, quando era running back, eu fui a primeira mulher MVP de ataque do Brasil em 2015. Olha só. Olha só, né? A gente começou a jogar na grama, hoje em dia as meninas estão jogando pra caramba, mas a gente naquela época, imagina, mulheres jogando futebol americano, era super difícil. Futebol americano no Brasil já era difícil, né? Mulher jogando futebol americano no Brasil, então. E hoje tem muito flag futebol, né? Mas a gente jogava o que chama de full pad, né? Aquele com equipamento que vê na TV mesmo, com capacete. E eu sou running back. Eu era. E eu, como running back, eu aprendi uma coisa pra minha vida. E eu trago muito esporte pra vida, né? O rugby também tem, assim, lições que são incríveis. A gente pode falar só disso, né? Como que... Existe um livro, inclusive, eu recomendo, chamado Fixing the Game, que ele traz muita lógica de negócio dentro do que são as regras de futebol americano. Esse livro é incrível. Incrível. Que legal. Fixing the Game. E eu, como running back, eu tinha que, né? Você tem a linha das pessoas que são 3 vezes o meu tamanho. E onde que eu ganho? Agilidade e velocidade. Só que você há de convir que quando você está parado na inércia, você não tem agilidade nem velocidade. Então eu precisava ganhar o campo até eu ter agilidade e velocidade. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que esperar as meninas maiores do meu time abrirem o buraco para eu passar pelo buraco e aí fazer meu nome, como a gente diz lá na Tijuca, faz teu nome. Então eu tinha que ter essa paciência de carregar a bola e eu literalmente boto a mão nas costas da pessoa que está na minha frente liderando a corrida, que a gente chama, e eu tenho que esperar e ver quando ela vai me dar as costas, e isso tem várias conotações, né? A pessoa te dá as costas, isso é uma oportunidade. Eu tenho que esperar ela me dar as costas, porque quando ela dá as costas, significa dizer que ela empurrou alguém para um lado. Se ela empurrou o defensor para cá, significa que eu tô livre onde está as costas dela. Eu tenho que passar nas costas dela. Então ela vai me dar as costas. Se a minha mãozinha vai ali segurando a bola, olhando embaixo para ver quando ela abrir para que lado ela vai abrir, é onde eu tenho que correr. E a gente ter essa paciência de esperar pra gente não se machucar, porque eu posso passar dela sem ela ter terminado de empurrar? Posso. O que vai acontecer? Eu vou cair. Eu vou me machucar. Sim. Eu não vou conseguir chegar lá onde eu quero chegar. Então, a gente tem que ter essa cabeça e essa paciência de esperar. E é o trabalhar a perna, porque o jogador de futebol americano, a gente não fica parado, você fica ali trabalhando a perna. Dói, machuca, dá agonia, dá angústia. Você não sabe se realmente vai funcionar, essa pessoa vai conseguir empurrar para te dar as costas. Você fica ali, são segundos que te trazem essa pressão, e eu jogo isso para minha carreira. A gente, às vezes, vai estar ali esperando o trabalho de perna, sapateando, sem saber se isso vai dar certo. Mas com a certeza de que, primeiro, eu tenho a bola e eu tenho que protegê-la. E eu preciso confiar que essas pessoas vão conseguir movimentar para eu fazer o meu trabalho. E tudo bem se elas não conseguirem, a gente vai cair, vai recomeçar. Só que eu protegi a bola, que é a empresa. Você vai proteger. Então você precisa entender, olha, você não pode tentar não andar para trás o máximo possível. Proteger a sua empresa e ter a paciência, a resiliência
de que aquilo vai funcionar. Uma hora esse espaço vai abrir e você vai aproveitar. Só que você tem que estar preparado para isso. Na hora que abre o corredor, você tem que estar preparado para passar e para apanhar. Porque quanto mais veloz eu tô, mais veloz o defensor vai estar e maior vai ser o impacto quando ele me pegar. E ele vai me pegar, isso é uma certeza. E tá tudo bem, só que eu já andei 10 jardas, eu já cheguei no touchdown. Então eu acho que o que eu trago de principal pilar, assim, é ter essa resiliência de entender que aonde eu quero chegar para ser a pessoa que faz a regra. E, de novo, tem várias escalas de regra, né? Tem a regra interna do seu próprio escritório, a regra do mercado, uma regra maior. Então, você tem que ir buscando ser a pessoa que faz a regra, entendendo com humildade que até você chegar lá, você vai cumprir a regra que outras pessoas fizeram. Mas tenha em mente que você quer ser essa pessoa que vai chegar lá. Então, acho que, assim, esse é o meu principal pilar. E o segundo ensinamento da minha mãe, né? É não deixe o ótimo atrapalhar o bom. Eu sempre fui perfeccionista, né? Isso é péssimo. Eu queria tudo certinho, então só queria entregar se estivesse perfeito. E minha mãe falava pra mim, não deixe o ótimo atrapalhar o bom. O ótimo seria que você tivesse conseguido fazer tudo perfeito e tal. Mas se você não conseguir, entregue o bom. Não deixa, né, o ótimo atrapalhar a sua entrega do que é bom. E às vezes o que é bom para você, para o outro que está recebendo, é excelente, muito mais do que o ótimo. Então, é a gente também entender e impor os nossos limites, que é outra coisa que eu aprendi mais tarde, depois de 5 burnouts. Eu falo, não vou ter o 6º. Então, eu respeito horários, eu respeito limites. É uma semana, eu vou trabalhar e virar todas as noites, mas na semana seguinte, na sexta-feira, eu tô off. E teve que ter resistência para aprender também, né? Para aprender. E o tempo todo, Felipe, assim, a minha área de negócio, a área de M&A, eu tô lidando com outras áreas o tempo inteiro, né? Eu não consigo fazer uma aquisição de uma empresa de tecnologia sem ter alguém que entende de tecnologia. Eu sou advogado, mas que eu tenho experiência, existe ali alguém que é especializado naquilo especificamente. Então, a gente está o tempo todo aprendendo. Acho que a humildade da gente entender que a gente está aprendendo e extrair de todos os contatos que você tem com todas as pessoas é, assim, fundamental. Não dá pra gente achar que a gente já sabe tudo, que a gente sabe todas as estratégias, que a gente consegue visualizar todos os problemas. Isso não é uma verdade. Né? Então, para um negócio fazer, né, ele ter a sua perenidade e também a organização. A gente precisa estar organizado, assim, minimamente organizado. A desorganização vai criar um caos interno, vai criar um caos para fora, o que vai também desvalorizar o seu negócio. Então, quanto mais organizada eu tô, maior é o valor do meu negócio, tanto para que os clientes, né, se sintam mais confortáveis de me pagar o que eu quero cobrar e o que eu acho que realmente vale o meu trabalho, quanto de estar o mercado me enxergando, me valorizando, me colocando ali como uma autoridade, que é uma construção de imagem que a gente precisa fazer também quando a gente é prestador de serviço. Você criar essa autoridade é fundamental. Para um prestador de serviço, você precisa estar ali, a pessoa precisa saber quem é você, criar essa autoridade. E de uma forma hoje que a gente tem a possibilidade de fazer isso com a internet. Né, cada vez mais. Então, a gente tem uma ferramenta hoje que é poderosa pro bom e pro ruim. Poxa, bem legal, Mari. Excelente aprendizado que você aqui pra gente. E falando de posicionamento, onde é que as pessoas podem te encontrar se elas quiserem aprender mais, se quiserem possivelmente contratar seus serviços? Bom, eu tenho um Instagram que eu posto bastante conteúdo de direito societário, mercado de capitais, M&A, que é @prof.mariana.maduro. O meu LinkedIn, Mariana Maduro, só me mandar uma mensagem falando, assisti o podcast do Felipe, a gente se conecta. Bom, as redes sociais são o principal, dali você me manda uma mensagem e tudo, e a gente senta, conversa, estamos sempre abertos aí para bater papo, né, tomar café. Moro em São Paulo, embora seja tijucana, do Rio de Janeiro, acho que quase não deu pra perceber pelo sotaque, eu sei que é difícil perceber que eu sou carioca, flamenguista. Ela falou justo depois da vitória, né? Claro, tá aqui, desculpa. Então, assim, tô super à disposição de todos vocês. Foi um super prazer estar com você aqui, trocando essa ideia, ter esse espaço, é um privilégio ter esse espaço para conversar com você e com todo o seu público, né? Falar sobre isso que é tão importante, né? E eu vejo tanta empresa morrendo e me dá tanta pena, porque quando chega na minha mão já não tem mais muito o que fazer. E a gente tenta, mas muitas vezes eu não tenho nem como salvar aquele negócio e às vezes não tem como salvar o investimento, porque a gente falou bastante aqui da proteção do empreendedor, mas também tem o investidor. Muitas vezes ele não tem nem como salvar aquele dinheiro que ele colocou e
e vamos amargar o prejuízo e seguir. Então é um baita prazer estar com você. Tá muito legal o podcast, obrigado. viu? Espero Então, que você tenha gostado de verdade da a comida comida. tava maravilhosa. Então, assim, foi tudo perfeito. E quem não conseguiu comer isso aqui, eu realmente recomendo que se faça em casa. Porque, Aí. olha, Show de bola. delícia. Mari, muito obrigado. A você que está assistindo até o final, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe um comentário falando se você gostou desse tipo de conteúdo, desse formato. Sugestão de pessoas que vocês gostariam que fossem entrevistados. Foi um prazer enorme e até a próxima. Um grande abraço.